Olá, sou Charles, da Anicap. A história começa com um cara que acorda e se espanta ao ver que suas mãos estão minúsculas. Ele olha em volta e percebe que está num reino de gigantes, tipo, tudo enorme. Jess o repreende, preocupada que ele caia da janela. O nome do garoto é Vaughn, e ele se desculpa. A paisagem lá fora era tão magnífica que ele ficou completamente deslumbrado com tanta beleza. A empregada fica chocada ao ouvi-lo falar assim e se pergunta onde ele aprendeu palavras tão difíceis. Ela ressalta que ele só tem 2 anos e isso pega Vaughn de surpresa. Ele é bem mais velho, então se pergunta o que está acontecendo. Ele tem memórias vagas de ter vivido ali, então se pergunta se é a tal da reencarnação. Vaughn se lembra que o nome dela é Teal e o nome dele é Fone Fértil. Seu pai é o Marquês, e os irmãos mais velhos são Mércia, Jard e Sesto. Tio fica super impressionada com a capacidade dele de dizer todos os nomes completos, mas Von só quer saber onde ele está agora. Enquanto a família toma café, vemos que todos estão tensos e sérios. Von, por outro lado, não é nada como os irmãos, e as empregadas o acham uma fofura, um verdadeiro amor. Ele come os vegetais como um bom menino, e as empregadas o elogiam por mastigar tão bem. Elas o adoram tanto que Vaughn se sente um VIP num clube de hostess, sabe como é? Vaughn então deixa as brincadeiras de lado para analisar a situação. Parece que ele renasceu neste novo mundo, mas suas memórias do tempo no Japão ainda estão intactas, firmes e fortes. Jazem, vemos o quão sério o Marquês é ao perguntar a Jard o que ele vai estudar hoje. Jard responde na lata que vai aprender sobre magia de fogo e formações de batalha. O Marquês faz a mesma pergunta a Cesso, que responde que vai estudar magia. Então, o Marquês se vira para Vaughn para saber o que ele fará, mas a resposta dele é um pouco diferente. Vaughn explica que há muita coisa que ele não sabe, então pensou em começar estudando a cultura e a história da nação. Isso choca na hora todos os irmãos, e o Marquês não consegue evitar uma boa risada. Ele achava que estava mimando Vaughn, por ser o último filho de sua falecida esposa, Mira, mas fica feliz em ver que, com apenas 2 anos, Vaughn já é um belo jovem. O Marquês está muito satisfeito com seu crescimento e tem certeza que Vaughn possuirá magia de fogo poderosa, como Mira e ele mesmo. O Marquês diz que o futuro da família está em boas mãos e aguarda ansiosamente a avaliação de aptidão mágica de voo quando ele completar 8 anos. O Marquês então fica muito sério e declara que tem grandes esperanças em Vaughn. Vaughn então pensa em como, aparentemente, a aptidão mágica de uma pessoa é super importante neste mundo. Suas capacidades ofensivas os tornam úteis para proteger as pessoas. Então os nobres desejam uma das 4 magias elementais. Essas 4 são fogo, água, vento e terra. Aqueles com aptidão para outros tipos de magia que não se encaixam nessas 4 são vistos como uma desgraça, uma vergonha mesmo. Quanto à sua família, o Marquês e todos os irmãos de Vaughn possuem uma das 4 magias elementais. Um tempo depois, vemos que Vaughn realmente se interessou pela cultura dessa nação durante seus estudos. Ele está olhando um mapa e se pergunta se um porto próximo é o único de onde os navios podem zarpar. Tio diz que sim, porque monstros enormes espreitam no oceano profundo e os navios seriam atacados se zarpassem de qualquer outro lugar. Van não se cansa dessas novas informações, então ele se pergunta que tipo de raças existem neste mundo. Tio começa a listar todos os tipos, como elfos e anões, mas é interrompida pelas outras empregadas. Elas apontam que isso é muito complicado para uma criança de 2 anos aprender, então Tilde se desculpa. Vaughn diz a ela que não tem problema nenhum e que estava perguntando por que quer aprender tudo o que puder. Ele se interessou por outra coisa, então pediu a Tilde para ensiná-lo sobre ferramentas mágicas. Tali começa explicando que cristais mágicos, gemas, além de algumas rochas e minérios, podem armazenar magia. Por causa disso, as pessoas podem fazer ferramentas mágicas relacionadas à sua aptidão mágica com eles. As empregadas ficam impressionadas ao ver Ivan absorvendo todas essas informações, afinal ele ainda tem só 2 aninhos. Nisso, a pequena aula é interrompida pelo mordomo Sparta. Sparta reconhece que Vaughn tem 2 anos e está aprendendo a ler e fazer contas básicas. Mas isso não é o suficiente para Sparta, que quer descobrir exatamente o quanto Vaughn realmente sabe. Vaughn olha para o sujeito e pensa em como Sparta é um mordomo talentoso, que aparentemente serve seu pai há muitos anos. Esse cara parece bem confiável, mas Vaughn não consegue evitar pensar em como ele pode ser assustador às vezes. Vaughn diz baixinho que sua leitura não é tão boa, então Sparta quer saber sobre suas habilidades com números. Novamente, Vaughn fala suavemente e explica que consegue fazer um pouco de adição e subtração. Sparta não perde tempo e lhe dá um teste rápido. Ele levanta alguns dedos e instrui Vaughn a dizer quantos dedos ele está mostrando.
Von conta 5 corretamente e todos esperam pacientemente para ver o que Esparta dirá. Esparta então declara que se tornará o tutor de Von, e Von fica horrorizado, tipo, apavorado. As aulas começam imediatamente, mas são absolutamente brutais. Esparta nunca pega leve com Von, mas graças a essas lições difíceis, Von consegue aprender a ler e escrever em poucas semanas. Volgren muitas vezes se pergunta se esse tipo de estudo é sequer adequado para uma criança de 2 anos, mas acaba o ajudando a aprender muita coisa. Volgren então passou os próximos 2 anos estudando do amanhecer ao anoitecer, e finalmente completou 4 anos. Agora o vemos treinando esgrima com Teal, mas ele não é páreo para ela. Teal vence como sempre, mas Von já está farto das provocações dela. As outras empregadas a repreendem, apontando que Teal não deve valorizar a própria vida para provocar o Lord Van daquele jeito. Elas insistem que Van a puna, mas Van diz que não se importa com o jeito que ela o trata. As outras empregadas se recusam a aceitar isso, porque normalmente seria um crime grave alguém ser tão rude com um nobre. Volgren reconhece que essa é apenas uma das obrigações que ele tem como nobre, então se prepara para punir Teal por sua insolência. Teal grita de terror enquanto se prepara, mas Von apenas dá um peteleco na cabeça dela. As outras empregadas imploram para ele fazer mais, mas Von declara que o assunto está encerrado. Teal não consegue acreditar que ele a poupou, e Von apenas lhe dá um sorriso tranquilizador. Von então estudou esgrima todos os dias, e aos 5 anos já conseguia lutar em pé de igualdade com os soldados mais velhos em treinamento. Enquanto Von treina com ele pensa no estilo de luta de seus oponentes. Ele geralmente luta com outras crianças, então os ataques delas tendem a ser bem simplórios. A experiência de Von de sua vida passada faz uma enorme diferença, então ele consegue vencer os soldados em treinamento facilmente. Depois de demolir o garoto com quem estava treinando, os outros aprendizes dizem que o Lord Van é realmente incrível. Eles não conseguem acreditar que Van é tão bom com a espada, além de todos os outros talentos, e o chamam de um verdadeiro prodígio. Van também é muito bondoso ao ajudar o garoto a se levantar. Isso também surpreende os outros, porque, ao contrário de Jard e Sexto, Von conversa com eles, mesmo com o status inferior deles. Enquanto Von faz uma pausa, ele é abordado pelo vice-comandante Dee. Dee olha para as mãos de Von e fica impressionado porque Von não tem calos. Ele pensou que Von treinava espada todas as noites, então esperava que suas mãos estivessem mais ásperas, mas não é o caso, de jeito nenhum. Von explica que não consegue treinar sua esgrima tanto quanto gostaria porque seus estudos consomem todo o seu tempo. Dee então revela que Von tem estudado tanto porque foi ordenado que ele estudasse 3 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Von fica chocado porque não tinha ideia, mas agora tudo faz sentido. Ele achava estranho ser o único a estudar de manhã à noite, e agora sabe o porquê. Dee presume que Von preferiria aprender sobre a espada, então diz que se ele quiser treinar mais, ele defenderá seu caso. Ele chama Esparta de rato de biblioteca e diz que o rato de biblioteca é muito dedicado a assuntos acadêmicos. Dee não quer isso para Von, então declara que ele deveria seguir o caminho da espada, isso sim. Ele jura ensinar a Von tudo o que sabe para que ele se torne o maior espadachim da nação. Esse cara é super exagerado em tudo o que diz, mas o olhar em seus olhos diz a Von que ele está falando muito sério. Volgren o acalma explicando que, embora goste da espada, também gosta de estudar. Há pouco tempo no dia, mas Von jura fazer o possível para fazer as duas coisas. Dee aceita sua decisão e diz que, no mínimo, instruirá Von pessoalmente em suas aulas de espada. Volgren fica intimidado pela determinação desse cara, então pede a Dee para pegar leve com ele no treinamento. Dee o assegura que sim, dizendo que não esqueceu que Volgren ainda é uma criança, afinal. Dee está super ansioso para ensiná-lo a lutar e algo diz a Von que o treinamento de espada será bem intenso. Von acaba estando certo, pois o treinamento de Dee faz Von balançar a espada centenas de vezes. Ele diz a Von para fazer 100 golpes para cima e 100 golpes médios, repetidamente, sem parar. O treinamento deles é absolutamente implacável e parece nunca ter fim. Eventualmente, Von encontra um momento para recuperar o fôlego e não consegue evitar chamar Dee de demônio. Dee não está satisfeito, porém, pois percebe que Von não está realmente fazendo nada no seu intervalo. Ele não pode permitir isso, então diz a Von que ele deve descansar agachado em vez de usar uma cadeira. Dee está ficando bem louco, então Volgren pensa que ele pode não ser um demônio, afinal, e talvez seja apenas um idiota. Jazz então Teal chega para dar uma toalha ao seu herói. Von reconhece que sua vida tem sido bem difícil, mas cada dia tem sido divertido desde que ele reencarnou. Ao olhar para as pessoas ao seu redor, Von diz que sente uma satisfação que nunca experimentou em sua vida passada. Wagner não quer dar nada disso como garantido, então ele decide que deve aproveitar ao máximo esta vida divertida que tem neste mundo.
Um tempo depois, Vaughn repassa o que aconteceu até agora. Após reencarnar, ele passou a ser considerado um prodígio aos 6 anos. Todos os dias, ele passava por seus estudos exaustivos e treinamento de esgrima. Um dia, o corpo de Vaughn até cede no meio dos estudos, e Teal diz que ele parece realmente exausto. Tem sido a mesma coisa dia após dia e está ficando demais para ele. Vaughn percebeu que, nesse ritmo, ele nunca conseguiria aproveitar sua nova vida. É por isso que ele agora diz a Teal que quer sair e brincar. Ela se pergunta se há algum lugar que ele gostaria de ir, então Vaughn pensa bem. Ele finalmente decide ir ao mercado, então eles seguem para lá imediatamente. Enquanto está lá, Vaughn pensa em como ele não está exatamente em bons termos com seus irmãos. Todos são muito competitivos, porque quem acabar sendo o mais forte entre eles assumirá como chefe da família. Vaughn sabe que precisa ter cuidado, porque se ele se destacar demais como um prodígio, seus irmãos podem tentar acabar com a vida dele. Se as coisas continuarem como estão, Vaughn sabe que não conseguirá aproveitar sua vida em paz. É por isso que Vaughn decidiu virar um preguiçoso, para poder ser uma criança normal em vez de um prodígio. Vaughn agora se diverte ao notar que há tanta atividade no mercado, um burburinho só. É o maior mercado da cidade e fica bem ao lado da Câmara de Comércio. Essa empresa é enorme e tem filiais por todo o reino. Nisso, Vaughn ouve um barulho alto à distância e vê que vem de alguém gritando com um garoto amarrado. O cara diz a todos para pararem de olhar para eles porque ele não está fazendo um show, e fica chocado quando os guardas de Vaughn se preparam. Vaughn os impede e pergunta ao homem por que o garoto com ele está amarrado. O homem explica que esse garoto é seu filho e que ele pode fazer o que quiser com ele. Vaughn fica assustado com essa resposta, e o homem explica que está ali para vender seu filho como escravo. Isso confunde Vaughn, então o tio explica como as coisas funcionam por aqui. Há muito tempo, famílias pobres vendem os filhos que não conseguem alimentar como escravos para conseguir dinheiro para sobreviver. Vaughn pensa em como isso é revoltante e se pergunta o que pode fazer. Nisso, uma mulher surge do nada e pergunta se Vaughn é o filho mais novo do Marquês. Tio confirma que ele é o jovem prodígio e até mostra à mulher o brasão da família dele. A mulher fica encantada porque todos têm falado sobre Vaughn e o recebe na Câmara de Comércio. O nome dela é Rosalie e ela diz que eles têm tudo o que Vaughn poderia querer dentro daquele lugar. Vaughn aponta imediatamente para o garoto e explica que ele será vendido como escravo. Vaughn quer saber por quanto ele será vendido, então Rosalie o examina. Ela pergunta se o garoto tem alguma aptidão mágica, e o homem explica que ele é capaz de usar magia de ladrão. Isso não é muito valioso, então Rosalie explica que eles não pagariam mais do que 3 moedas de prata grandes por ele. Infelizmente, isso deixa o homem furioso, e ele desconta sua raiva no filho. Ele diz que o garoto não vale nada e o chama de pirralho inútil. O homem o arrasta, planejando tentar vendê-lo em outra loja, mas é parado em seu caminho. Uma voz surge do nada dizendo que ele comprará o garoto, e todos ficam chocados ao ver que é Vaughn. O homem fica surpreso quando Vaughn oferece comprá-lo por 5 moedas de prata, e Vaughn instrui Teal a pegar o dinheiro. Eles pagam as 5 moedas ao homem, e o sujeito nem hesita em deixar o filho para trás. Vaughn se pergunta se o garoto está bem, mas o garoto nem sequer diz uma palavra. Vaughn remove a corda que o amarrava e o garoto sai do choque. Vaughn se apresenta e o garoto revela que seu nome é Khamsin. Vaughn explica feliz a ele que agora está livre, então pode ir para onde quiser. Teal fica surpresa porque pensou que Vaughn o comprou para ser um escravo, mas não é nada disso. Vaughn apenas sentiu que precisava ajudar o garoto, e foi o que ele fez. Ele se pergunta se Khamsin tem para onde ir, mas mais uma vez ele fica em silêncio. Vaughn percebe que não, então pergunta se ele gostaria de ir com eles. Os guardas de Vaughn veem um problema nisso, pois duvidam que o Marquês permita uma criança de origem desconhecida na mansão. Seria diferente se Vaughn o trouxesse como escravo, então Vaughn decide que não tem outra escolha. Ele pergunta se Khamsin se importaria, e Khamsin diz que não. Essa é uma notícia fantástica, então Vaughn diz que é hora de encontrar roupas adequadas para ele. Vaughn percebe que não é o melhor nisso, então pergunta a Rosalie se ela os ajudaria. Rosalie fica feliz em ter o negócio deles, mas primeiro ela diz que eles devem finalizar o contrato de escravidão. Ela então pega as mãos dos dois e inicia o processo. Isso coloca um selo nas duas mãos e funciona como o contrato de escravidão deles, não pode ser removido, e o selo permanecerá enquanto o contrato não for anulado. Rosalie diz que vai dispensar a taxa do contrato porque é a primeira vez que fazem negócios. Então Vaughn a agradece. Rosalie fica atordoada por um momento, mas se lembra que é hora de trabalhar.
Enquanto corre para começar, Rosalie não consegue acreditar que foi realmente agradecida por um nobre. Vaughn fica feliz por finalmente ter tudo resolvido, então leva Kempson para se arrumar. Um tempo depois, vemos que Kempson parece outra pessoa ao informar Vaughn que Dee está procurando por ele. Vaughn oferece um biscoito a Kempson se ele disser a Dee que ele não está aqui, mas Kempson aponta que Dee já sabe que ele está. Kempson devora o biscoito mesmo assim, e Vaughn se pergunta onde estão suas luvas. Kempson explica que não precisa delas, mas Vaughn se pergunta se ele está realmente bem em mostrar seu selo de escravo. Kempson não só está bem, como na verdade se orgulha do selo. Ele declara que simboliza sua amizade com Vaughn, então gosta de exibi-lo. Vaughn aponta que comprou aquelas luvas para ele, então Kempson joga tudo o que acabou de dizer pela janela e coloca as luvas. Nisso, Dee chega procurando por Vaughn, mas Kempson diz a ele que Vaughn não está aqui. Dee diz que alguém viu Vaughn entrar nesta sala, mas Kempson diz que ele deve estar enganado. Kempson declara que não pode ter certeza, mas acredita que a pessoa apenas alucinou por causa de seus fortes sentimentos por Vaughn. A investigação de Dee não termina, pois ele nota as migalhas de biscoito no rosto de Kempson que não estavam lá antes. Kempson nega que elas estivessem lá, mas Dee o viu limpá-las. Dee está farto dos joguinhos, pois determina que Vaughn deve ter subornado Kempson para mentir. Dee fica impressionado com a ousadia de Kempson em mentir na cara dele, então decide que vai treinar Kempson no lugar de Vaughn. Kempson não consegue acreditar, mas não há nada que ele possa fazer enquanto Dee o leva para começar o treinamento de espada. Vaughn vê que é seguro sair, e só pode pedir desculpas a Kempson por deixá-lo levar a culpa. Um tempo depois, vemos que o reino inteiro está falando sobre Vaughn. Ele finalmente completou 8 anos, o que significa que é hora de avaliar sua aptidão mágica. Todos os seus irmãos têm aptidão para magia de fogo ou vento, e todos têm certeza de que Vaughn possuirá magia de fogo. Todos estão ansiosos para ver os resultados de Vaughn, e todos esperam o melhor para ele porque ele é muito gentil com todos. Infelizmente, a história toma um rumo muito sombrio quando o Marquês ouve sobre os resultados do teste de aptidão de Vaughn. Revela que Vaughn não tem aptidão para nenhuma das 4 magias elementais, e o Marquês fica furioso. A notícia piora ainda mais quando o Marquês é informado de que a aptidão de Vaughn é, na verdade, para a magia de produção. Vaughn fica aterrorizado com a reação do pai, e a tensão começa a preencher todo o ambiente. Este é o pior resultado possível, pois o Marquês explica que a magia de produção é conhecida como o tipo mais infeliz de todos. Ela permite ao usuário criar espadas e acessórios preparando materiais e visualizando o resultado em sua mente. O problema é que consome muita mana, e essas coisas podem ser produzidas sem magia de qualquer forma, então a magia de produção é praticamente inútil. Além disso, o Marquês se pergunta como Van deveria proteger o povo desta nação com esse tipo de magia. O Marquês diz que sua falecida esposa, Mira, era uma poderosa maga de fogo, e ele também era. O poder deles foi passado para os outros filhos, e o Marquês só consegue se perguntar como ele e sua esposa deram à luz um mago de produção inútil. Vaughn é o último filho que Mira lhe deixou antes de falecer, então o Marquês está furioso. Ele tem um momento aterrorizante de clareza ao perceber que foi um tolo por ter se iludido. Vaughn exibiu alguns talentos muito raros apesar da pouca idade, então o Marquês se permitiu pensar que Vaughn se tornaria algo mais. Está claro agora que ele estava errado, e o Marquês não consegue acreditar que sua casa produziu um fracasso tão vergonhoso. O Marquês pegou sua espada, então Vaughn percebe o quão perigosa a situação é. Seu pai só se importa com a força da família, então Vaughn começa a entrar em pânico ao perceber que seu pai está preparado para tirar sua vida. O Marquês percebe o que deve fazer, ele ergue sua espada diante do filho. Vaughn só consegue assistir horrorizado, completamente indefeso, tentando desesperadamente achar uma saída. Nisso, antes que Marquise o atinja, Mércia intervém para impedi-lo. Marquise exige saber o que significa aquilo, e Mércia explica que tem uma ideia. Existe uma vila remota, subdesenvolvida pela localização, mas ainda parte do domínio deles. Mércia tem um plano para esse lugar, então sugere que deixem a área para Van. Marquise conhece essa vila sem nome, mas se pergunta por que Mercia acha que é uma boa ideia. Mercia começa a explicar, dizendo que a vila tem pouco mais de 100 moradores. Nada de especial jamais saiu de lá, mas os recursos mágicos nas montanhas próximas são poderosíssimos. Essa vila faz parte do território que Marquise ganhou ao ser promovido, mas fica entre 2 países em guerra. Esse território deles tem problemas de lealdade, então se beneficiariam muito se enviassem Vaughn para lá, para ganhar a confiança do povo. É incrivelmente perigoso na vila, cercada pela guerra e sob ataques constantes de monstros. É também um lugar impossível de defender, praticamente uma armadilha mortal.
Marquise ia acabar com a vida de Van de qualquer jeito, então Mercia pensa que poderia ao menos usá-lo, enviando-o para a vila. Marquise gosta da ideia, guarda a espada e declara que Van se tornará o senhor daquela vila. Ele diz a Mercia que fez um bom trabalho, pois conseguiu dar um bom uso ao inútil Van. Van fica absolutamente chocado enquanto eles partem, e Mercia se desculpa. Ele não suportaria ver algo horrível acontecer com Von, então fez a proposta precipitada. Von está sendo enviado para um lugar perigoso, então Mercia diz que ele pode odiá-lo se quiser. Von aponta que não estaria vivo agora se não fosse por Mercia, então ele está na verdade muito grato. Mercia promete fazer o que puder para ajudá-lo, e os dois irmãos apertam as mãos. Na manhã seguinte, Tio diz que não se importa com os resultados de um teste bobo. Mesmo sem magia, Von ainda é um nobre sábio e íntegro aos olhos dela. Ela está furiosa com Voghn sendo enviado para uma vila remota, e chama isso de ultrajante. Voghn agradece a preocupação, mas diz que no momento está ansioso por isso. Um senhor de uma cidade rural não terá muito o que fazer, então Voghn espera ter mais tempo livre. Se tudo der certo, Voghn acredita que finalmente poderá viver uma vida divertida e tranquila. Ele está super otimista, declarando que transformará o lugar em um que ele realmente goste de viver. Infelizmente, o rei não se importa mais com Von, então ele está sendo enviado sem nenhum cavaleiro. As únicas pessoas que irão com ele são 10 aventureiros que Mercia contratou. A princípio, só o deixariam levar Khamsin, mas Von sabe que teria sido terrível para eles. Felizmente, seu irmão impediu isso, ele só pode agradecer a Mercia. Jess e Telly chegam para lembrar Von que ela é sua criada pessoal, por isso irá com ele. Dee aparece do nada e revela que também irá. Ele ainda planeja ensinar a Von tudo o que sabe sobre a espada, e nada o deterá. É um gesto muito gentil, mas Von não consegue deixar de pensar que ele o submeterá a mais treinamento. Nisso, Sparza é o próximo a dizer que irá junto, pois acabou de se aposentar como mordomo. Ele decidiu supervisionar os estudos de Von por diversão na aposentadoria, e Von não consegue acreditar que todos estão se juntando a ele. Ao partirem, Tio aponta que Von tem um grande sorriso no rosto. Von não percebeu a princípio, mas agora sabe que estava realmente ansioso para seguir sozinho. Von então pensa que o brasão da família não está na carruagem, porque Marquise queria mandá-lo embora sem que ninguém soubesse. Von espera que seja uma partida triste de casa, mas uma garotinha surge do nada para se despedir. Acontece que o reino inteiro sabe que ele está partindo e todos se reuniram para lhe desejar um bom adeus. Um desses cavaleiros explica que Dee ficou chateado ao saber que Von estava sendo enviado em segredo. Eles não podiam fazer nada para impedir a partida, então Dee quis ao menos garantir que sua despedida fosse grandiosa. Von aponta que ninguém deveria saber disso, mas não há como dizer a Dee, pois o soldado diz que ele está dormindo agora. Ele nem pode mandar todo mundo ir embora, então Von não terá escolha a não ser aceitar a gentil despedida de todos. Jess e Voghn ficam chocados ao ver que Dee não está dormindo e está animando a multidão para se despedir. A partida é mais grandiosa do que Voghn jamais esperou, enquanto eles o mandam se cuidar, e Voghn se despede de todos. A caminho da vila, Voghn experimenta seu poder pela primeira vez. Ele consegue transformar um galho em uma pequena adaga, e explica que isso é magia de produção. Voghn pensou em começar a testar aqui e ali, caso precise. Ele tem aptidão para isso, e espera que haja uma boa maneira de usá-la. Eles já estão viajando há algum tempo, então Tio diz que devem chegar à vila em breve. Voghn diz a Khamsin que, se ele não gostar da vila, pode voltar para a mansão. Eles têm um contrato de escravidão, mas Voghn não quer forçá-lo a viver na vila. Ele diz que pode libertar Khamsin do contrato, e pediria a Mercia para garantir que ele fosse bem tratado. Khamsin, claro, recusa a oferta, declarando que já decidiu dedicar sua vida a Voghn. Não importa o tipo de perigo em que estejam, Khamsin está determinado a protegê-lo. Nisso, a carruagem para bruscamente, e Abby explica freneticamente que a vila está sob ataque. Dee identifica os culpados e determina que devem ser bandidos ou mercenários falidos. Ele tem certeza de que são lutadores experientes. Sylvanas comenta a situação. A vila é cercada por uma cerca alta, mas ineficaz contra flechas. Homens perigosos atacam do portão principal, então Voghn determina que os aldeões devem manter sua defesa tipo tartaruga. Há cerca de 50 inimigos e o grupo de Voghn tem bem menos gente. Dee pede permissão a Voghn para se juntar à batalha, pois se atacarem juntos devem conseguir derrotar os bandidos. Os aventureiros que Mercia contratou discordam, achando muito perigoso.
O inimigo os supera em muito, e eles estariam apenas jogando suas vidas fora. Dee reconhece esse cara como Orto, o aventureiro, e diz que está ciente do perigo. Ele já sabe que terão algumas perdas, mas tem certeza de que podem afastar os bandidos. Orto aponta que os aventureiros foram contratados apenas para guardar Van até a vila, e ele nunca aceitaria uma missão que arriscasse a vida de seus camaradas. Dee não recua, explicando que esta vila é o primeiro território de Van. Os aldeões são seus primeiros cidadãos, então eles devem sacar suas espadas para protegê-los do perigo. Orto admira sua cavalaria, mas explica que isso não tem nada a ver com aventureiros como eles. Dee está furioso, mas sabe que não pode forçá-los a lutar. Em vez disso, ele apenas pediu que ao menos protegessem Van, e diz que podem fugir se as coisas piorarem. Orto concorda, mas Asparta é quem objeta agora. Se a vida de Dee for tirada em batalha, a vila não terá futuro, mesmo que assumam o controle. Ele diz que não podem arriscar isso, então só resta saber o que Esparta pensa que devem fazer. Esparta lembra a todos que, embora tenha servido como um simples mordomo na mansão, ele ainda é um mago elemental. Ele garante que podem contar com sua destreza em combate, mas os aventureiros acham difícil acreditar que esse cara possa lutar. Asparta vai direto ao plano, dizendo que primeiro criará uma parede defensiva. Ela servirá como escudo, então ele pediu aos aventureiros para dispararem ataques à distância por trás dela. Uma vez que o foco do inimigo esteja nos atacantes à distância, Dee e seus homens o atacarão pelo flanco. Eles estão em menor número, mas uma sequência de ataques surpresa melhorará suas chances de vitória. Vogan se pergunta se Esparta realmente planeja ficar para trás e lutar, então Esparta revela que esse é sempre o plano dele. Se ele não agir como isca e continuar atacando por trás da parede, Dee e seus homens perderão suas vidas em vão. Von ainda é contra, pois tem certeza de que Esparta perderá a vida na batalha, mas Esparta não vacila. Ele declara que esta é a última chance de mostrar a força de seu velho e implora a Val que lhe permita esse pedido egoísta. Valn admira sua determinação, mas aponta que Asparta contribuiu muito para sua família. Valn se recusa a deixar sua vida terminar em um lugar como este e diz o mesmo para Dee e seus homens. Se perderem seu estrategista especialista, Asparta, e seu melhor lutador, Dee, será impossível desenvolver esta terra. Se Von falhar nesta missão, ele tem certeza de que seu pai tirará sua vida. Volk não pode permitir que nada disso aconteça, então declara que será ele a agir como isca. Todos ficam chocados com sua decisão, até que Teal imediatamente recusa. Ela preferiria fazer isso sozinha, e Khamsin diz o mesmo. Vogan aprecia o que estão tentando fazer, mas Teal é muito preciosa para ele, e ele não quer ver a vida dela acabar. O mesmo vale para Khamsin, especialmente porque ele deveria estar livre agora, e aproveitando a vida. Von já tomou sua decisão, então declara que irá com a carruagem para a batalha e atacará de frente. Assim, o resto do grupo poderá atacar à distância pelos dois flancos. Day tenta detê-lo mais uma vez, mas Von lembra de algo. Ele treinou espada com ele todos os dias, então não perderá a vida facilmente. Van diz que, mesmo que perdesse a vida aqui, não consegue pensar em um fim melhor para um lorde do que sacrificar sua vida por seu povo. O discurso de Van é incrivelmente inspirador, e Orto fica completamente chocado com a determinação de Von. Orto odiou a ideia de guardar um nobre quando ouviu falar da missão, pois acreditava que não havia homens bons entre essa alta nobreza. Ele tinha certeza de que todos desprezavam aventureiros e plebeus, então nenhum deles valia a pena proteger. A única razão pela qual aceitou a missão foi porque queria continuar recebendo trabalhos bem pagos da guilda, então não teve escolha. Orto ficou surpreso quando Van chegou para cumprimentar os aventureiros ao saber que seriam eles a guardá-lo. Van se apresentou educadamente e agradeceu pelo serviço. Os outros aventureiros apontaram o quão errado Orto estava ao dizer que não havia nobres bons, pois Van era claramente um jovem educado. Depois que Van saiu, os outros aventureiros ficaram aliviados ao ver que estariam guardando um garoto comum. Até Orto teve que admitir que estava errado, percebendo que nem todo nobre era igual. Van é um bom garoto, e ver sua determinação em proteger sua vila mudou a opinião de Orto. Orto avança e diz que só desta vez confiará suas vidas a Van. Van tenta detê-lo, mas Orto o interrompe. Uma criança dizendo que está disposta a arriscar a vida não pode ser ignorada, e Orto não conseguiria encarar seus camaradas se não fizesse algo. Seus camaradas estão na mesma sintonia. Percebendo o quão errados estavam antes, eles costumavam ridicularizar a ideia de um nobre ter coragem, porque os nobres que conheceram até agora eram só conversa. Vogan, por outro lado, estava pronto para arriscar a vida, e todos estão inspirados.
Vaughn não tinha ideia de que estava causando esse efeito em Pluriel e nos outros, e Pluriel só consegue rir porque Vaughn até se deu ao trabalho de memorizar os nomes de aventureiros como eles. São essas coisas que Van faz que os fazem sentir que podem confiar suas vidas a ele. Dee é o próximo a se apresentar, declarando que ele e seus homens são nobres cavaleiros a serviço da família real. Proteger Van aqui e agora significa defender o futuro da casa. Asparta se junta, dizendo que não pode aprovar Vaughn, usando uma estratégia tão irresponsável. Ele lutará com os outros, mas, uma vez que o inimigo seja derrotado, terá que ensinar a Vaughn a responsabilidade que ele carrega como potencial herdeiro da família real. Asparta se junta a Dee e Orto na linha de frente e diz que irá emendar sua estratégia. Primeiro, ele criará uma parede defensiva e disparará ataques à distância. Então, os homens de Dee tomarão o flanco esquerdo enquanto o grupo de Orto o ataca pela direita. Todos estão prontos, então Asparta cria a parede imediatamente. Ela surge num piscar de olhos, e os aventureiros dizem que não esperavam que o velho mordomo fosse um mago tão poderoso. Eles também ainda estão impressionados com Van, e Orto até diz que o acolheria como rei. Os bandidos, enquanto isso, não notaram a parede gigante que Asparta ergueu atrás deles. Eles estão muito focados em conquistar a vila, e têm certeza de que será moleza. Não é o caso, porém, pois flechas começam a chover sobre eles e vários bandidos são eliminados. Eles finalmente percebem que as flechas vêm de trás da parede, então seu líder declara que atacarão o que estiver atrás dela. Os bandidos avançam, mas Dee aparece para começar a aniquilá-los. Ele atravessa o grupo deles com força incrível e elimina vários com sua lâmina. Orto está bem ali com ele, e Dee diz que tudo está saindo como planejado. O inimigo caiu na isca, e eles conseguiram surpreendê-los pelos dois flancos. A batalha está esquentando de verdade agora, então Orto diz a seus homens para não deixarem os cavaleiros os superarem. Os cavaleiros e os aventureiros estão atacando pelos dois flancos, então os bandidos percebem que estão cercados. Os bandidos ainda têm vantagem numérica, mas nossos heróis compensam com pura habilidade. O terrivelmente poderoso Dee diz a seus inimigos para avançarem se quiserem ter suas vidas encerradas, então os bandidos começam a fugir dele. Nisso, o líder dos bandidos corre em direção à parede, e Orto percebe que ele está mirando nas pessoas do outro lado. Orto grita desesperadamente para alguém pará-lo, mas é tarde demais. O líder dos bandidos passou pela parede, onde encontra uma Pluriel indefesa. Ele se prepara para acabar com a vida dela, mas Vaughn consegue chamar sua atenção. Vaughn manobra até as costas do cara e o derruba com sua lâmina. Khamsin então segue o ataque de Vaughn e põe fim à vida do líder dos bandidos. A batalha ainda não acabou, porém, pois Vaughn diz que há uma boa chance de o inimigo focar na posição deles. Ele diz a todos para prestarem atenção no que está à frente, e Pluriel só consegue se perguntar como Vaughn pode ser tão composto. A batalha termina um tempo depois, e Orto revisa a situação. O inimigo sofreu enormes perdas enquanto Van e seu grupo não tiveram baixas. Este é o melhor resultado possível, e é uma vitória completa. Assim que Orto receber o pagamento, a missão estará completa, e eles poderão partir. No entanto, Orto diz que ficou curioso sobre o potencial de Van. Ele sabe que não haverá muito dinheiro nisso, mas se pergunta o que seu grupo pensa sobre ficar nesta vila por um tempo. Alguns aventureiros preferem ir para outra missão, então partem. Bartol e seus homens ficam. Pluriel está especialmente interessada em ficar porque Van salvou a vida dela e ela quer retribuí-lo. Os outros ficaram realmente impressionados com a postura de Vaan no campo de batalha, e não conseguem acreditar que ele tem apenas 10 anos. Ele também é muito mais gentil do que qualquer outro nobre que já conheceram, então todos estão ansiosos para ver o que esta vila se tornará sob a liderança de Vaan. Orto pergunta se todos estão prontos para ficar e ajudar Vaan, e todos concordam. Enquanto isso, Tio repreende Vaan por colocar sua vida em perigo. Ela está furiosa e exige que ele a deixe arriscar a vida dela primeiro da próxima vez. Dee chega para parabenizar Vaan pelo bom trabalho, e Vaan retribui o elogio ao comandante. Quanto a Asparta, ele sente que os aldeões se reuniram perto da entrada. Vaughn lembra que é a primeira vez deles aqui, então se prepara para conhecer a todos. Dentro da vila, Tio nota que o lugar tem muito mais espaço do que imaginava. Vaughn se apresenta ao chefe da vila, chamado Honda, e Honda o agradece por salvar a vila deles. Infelizmente, esses ataques já aconteceram antes, e eles foram atacados várias vezes só este ano. Vaughn só consegue se perguntar por que essa vila está sendo alvo, então Honda explica o passado deles. Antigamente, quando faziam parte do condado de Fredinato, cavaleiros patrulhavam a área para protegê-los. Infelizmente, tudo isso acabou quando a vila se tornou parte do território que o pai de Vaughn controla. Vaan só consegue se desculpar, explicando que seu pai ainda não foi informado sobre o status das vilas menores. Honda fica aterrorizada com essa declaração, pois faz parecer que as vilas menores não valem a pena proteger.
Eles praticamente não pagam impostos, então ele teme que seja por isso que o rei não se importa com eles. Volgan tenta acalmá-los dizendo que reclamar do estado do reino não adiantará nada, mas isso só piora as coisas. Os aldeões não querem ouvir esse tipo de conversa de um nobre, porque ele não pode entender o quão difícil as coisas são para eles. Volgan tenta acalmá-los novamente, explicando que sua principal preocupação é o futuro desta vila. Ele admite que os nobres têm suas falhas, e são culpados por aprovar leis que não beneficiam as vilas menores. Infelizmente, eles não podem fazer nada sobre isso agora. Então Van diz que devem focar em pensar em maneiras de proteger esta vila. Van já pensou nisso e elaborou 3 medidas que podem tomar. Primeiro, Van diz que precisam produzir algo tão valioso que o reino não possa ignorar esta vila. Depois, precisam ganhar dinheiro suficiente regularmente para contratar mercenários. Por último, precisam melhorar e desenvolver a própria vila. Os aldeões dizem que já tiveram ideias assim antes, mas é sempre mais fácil falar do que fazer. Vaughn reconhece que deve ter sido difícil antes, mas declara que as coisas serão diferentes agora porque o novo senhor deles chegou. Esta vila é tudo o que ele se importa agora, então fará tudo o que puder para defendê-la e desenvolvê-la. Suas palavras inspiradoras não têm efeito nos aldeões, então Van percebe que eles ainda não confiam nele. Nisso, Asparta se apresenta e explica que serviu o rei como seu mordomo-chefe por muitos anos. Ele garante por Vaan, explicando que ele foi encarregado de terras aos 8 anos, após ser considerado um prodígio. Dee se apresenta em seguida, dizendo que é o vice-comandante dos Cavaleiros do Rei, e ele também garante por Vaan. Os aldeões estão em choque porque o mordomo-chefe do rei e o vice-comandante vieram à vila deles. São claramente pessoas muito importantes, então só conseguem se perguntar o que estão fazendo ali. Honda pergunta se Van ser um prodígio significa que ele pode usar magia elemental, então Van revela que sim. Ele diz que é apenas magia de produção, porém então não devem esperar muito dele em combate. É claro que os aldeões ficam desapontados ao ouvir isso, mas Vogan diz que ainda não descobriu seus poderes. Nesse momento, um dos moradores levanta a questão dos impostos. Tem sido uma luta e tanto entregar 30% da colheita, e isso está afetando demais a vila, sabe? Uma situação bem complicada. Voin não perde tempo e resolve isso na hora, dizendo que podem reduzir para 10% por um tempo. Ele tem muitos planos para a vila, então é crucial garantir uma vida estável primeiro, né? Os moradores ficam chocados ao saber que os impostos serão reduzidos, um alívio e tanto. Volk declara que é hora de começar e eles vão iniciar fortalecendo as muralhas defensivas da vila. Ele se pergunta se a muralha de magia da terra do seu bardo é duradoura, mas infelizmente não é. Ela mantém a integridade enquanto ativa, mas quando a mana some, vira só um montinho de terra. Volken decide que terão que substituir a muralha por algo mais resistente, mas precisam de algo provisório. Será só uma medida temporária, então ele pede a Esparta para criar uma muralha de terra. Esparta faz isso na hora, e todos os moradores ficam impressionados com o poder dele. Volgen também quer construir um fosso para atrasar invasores, então ele diz para deixarem o trabalho com os cavaleiros. Von agora tem também a atenção total dos moradores, então ele diz que a cooperação de todos é vital. Se ficarem unidos, esta vila pode renascer ainda mais forte do que era antes, pode apostar. Um tempo depois, Tio se pergunta o que Von faz na floresta. Ele explica que pensava em testar sua magia de produção, então juntou uma pilha de madeira. Ao tentar, Val sentiu um calorzinho crescendo devagar no estômago. Volgen repassa o processo da magia de produção, lembrando-se de focar no controle da mana. Assim que a mana chega às pontas dos dedos, ele precisa sentir cada fibra da madeira, cada detalhe. Então ele as entrelaça para ficarem mais fortes como um fio torcido, antes de tecer as fibras ainda mais apertado para formar um bloco de madeira. O processo é um sucesso total. Volgen cria o bloco, mas os outros só conseguem se perguntar o que é aquilo. Volgen explica que é um bloco de fibra, e compara com a fabricação de microfibra. Infelizmente, microfibra só existe no mundo antigo dele, então os outros não fazem a menor ideia do que ele está falando. Um tempo depois, Orto aparece e fica chocado ao ver o que Van aprontou. Tio explica que Van fez esses blocos e os aventureiros notam a quantidade. Orto toca um e percebe que são mais leves e duros do que esperava. Que coisa! Van dá permissão para cortar um ao meio, mas Orto não consegue nem arranhá-lo com a lâmina. Orto diz que golpeou forte o suficiente para cortar uma pedra, mas esse bloco que Voan criou é incrivelmente resistente, um absurdo. Nenhum deles jamais viu algo assim, e todos se perguntam se é mesmo só madeira. Voan está satisfeito com a criação, e decide que esses blocos podem ser surpreendentemente úteis, quem diria?
Um tempo depois, Tio se pergunta se Von já esgotou a mana, pois ele tem criado todo tipo de armas e ferramentas. Von diz que está bem e não entende por que a magia de produção tem uma reputação tão ruim. Ele ouviu que o consumo de mana da magia de produção é bem intenso. Supostamente consome tanta mana que é quase impossível para a maioria das pessoas fazer sequer uma única coisa, uma loucura. Vogan ainda não sabe o potencial total do seu poder, mas sabe que pode criar armas facilmente. Khamsin gosta muito da espada que Von acabou de fazer, então Vogan diz que ele pode ficar com ela. Khamsin promete valorizá-la para sempre, e Tio espera ansiosamente para ver o que Von lhe dará. Von entrega um machado, mas ela não fica muito animada. Von se pergunta se há algo errado, então Tio diz que só ficou quieta porque estava hipnotizada pela beleza da arma, claro. Von percebe que ela não gostou, então pensa em fazer um acessório legal para ela depois. Naquela noite, Vogan pensa em como seu corpo está dolorido de tanta viagem. Quase não tiveram pausas, mas o pior de tudo é que Vogan não conseguiu tomar um banho decente. Vogan tem certeza de que os outros também estão cansados, pois só acamparam esse tempo todo. Não podem continuar assim, então Van decide que precisam garantir as necessidades básicas antes de fortalecer as defesas da vila. Van pensa no que seria melhor fazer primeiro e decide que devem construir uma casa. No dia seguinte, Rondo se pergunta o que nossos heróis estão aprontando, então Von revela que estão construindo um lar para eles. Este local era uma praça pública, mas não é usado há muito tempo. Há bastante espaço, então Rondo diz que é o lugar perfeito para a mansão de Von. Vogan está pronto, então decide que é hora de descobrir se consegue mesmo fazer algo tão grande quanto uma casa. Voan reúne todo o seu foco e decide que deve começar com os 4 pilares que irão em cada canto. Os pilares exigem fios finos para ir fundo na terra, garantindo uma base bem sólida, sabe? Depois vem os pisos e as paredes para conectar os pilares. Finalmente, depois de tudo isso, Vogan termina sua casa com o telhado. Vogan declara que acabou, e todos ficam em total descrença, sem acreditar. Os moradores começam a se reunir e os aventureiros se perguntam o que houve. Tio explica que Von acabou de construir uma casa para eles morarem, mas não conseguem acreditar que ele fez isso em tão pouco tempo. Os cavaleiros e aventureiros não poderiam estar mais felizes com o novo lar, e todos observam bem enquanto a poeira baixa. Von duvidou de si no início porque todos diziam que magia de produção era inútil, mas agora percebe que a dele é bem útil. Vogan olha para a linda casa que criou para si e os amigos, e se pergunta se não a fez um pouquinho grande demais, sabe? Ninguém acredita que Von fez uma casa gigante tão rápido, e eles concluem que sua magia de produção é mais adequada para governar um território do que a magia elemental. Van concorda que é uma habilidade interessante, mas ainda acha que a magia ofensiva é a melhor para proteger as pessoas. Ele tem certeza de que as pessoas se sentiriam mais seguras sob a proteção de um Lorde poderoso, mas os amigos garantem que não é bem assim. Aspartis diz que ele estaria certo em tempos de guerra, mas o que as pessoas buscam é apenas um Lorde que melhore suas vidas, simples assim. Dessa forma, Aspartis diz que ninguém é mais adequado que Van. O que Van acabou de fazer foi incrível, e Otto concluiu que os poderes de Van superam em muito os de usuários comuns de magia de produção. Von não terminou, ele diz que se trouxerem a madeira, pode até fazer casas para todo mundo. Todos ficam chocados ao ouvir isso, então Otto e Dee mandam seus homens se apressarem e juntarem os materiais. Os moradores também querem casas, e Voin logo percebe que não sabe onde se meteu. As casas deles estão em péssimo estado, então Voin decide que vai começar renovando drasticamente a vida das pessoas na vila, uma verdadeira transformação. Von concorda em fazer uma casa para todos, então eles celebram. Vogan termina de fazer um monte de casas, e todos ficam impressionados com sua enorme capacidade de mana. Seu vasto conhecimento em como construir um bairro também é muito impressionante, e Vogan explica que se chama Plano de Grade. Tem um bloco de 4 casas como unidade fundamental, e ruas largas correm entre os blocos. Vogan diz que essas casas devem servir por enquanto, mas quando conseguirem bastante pedra, ele vai reconstruir cada uma para melhor atender aos moradores. Vogan também construiu um banho ao lado da mansão, simplesmente porque queria tomar um banho. Ele optou por um design simples para a banheira, e Pleriel usou sua magia de água para enchê-la, que maravilha. Naquela noite, depois de um bom banho, Vaughn finalmente dorme numa cama confortável. No dia seguinte, informam a Vaughn que, graças aos cavaleiros, agora há uma trincheira ao redor da vila. Vaughn fica muito satisfeito, mas o ideal para as defesas seria enchê-la de água e transformá-la num fosso. Além disso, precisarão de água para beber e para usar no banho. Isso deixa claro qual deve ser o próximo trabalho, então Van declara que é hora de encontrar uma fonte de água. Eles rapidamente desviaram água de um rio próximo com a ajuda dos grandes poderes de Asparta.
Ele cavou uma trincheira de alguns metros na hora, enquanto Dee e os outros a estendiam a mão. Von seguia atrás para fortalecer o fundo e as laterais da trincheira. Há muita distância entre o rio e a vila, então tio diz que é um projeto e tanto, viu? Não tem jeito, Vogel aponta que as pessoas precisam de água. É um trabalho duro, mas ter todo mundo unido pelo mesmo objetivo é bem divertido. Além disso, com as condições melhoradas e menos incertas, será mais fácil para os comerciantes visitarem, o que é ótimo. Vogel calcula que este trabalho levará pelo menos uma semana, mas fica chocado quando os trabalhadores apontam que já conseguem ver a vila de onde estão. Que rapidez! Vogel decide encerrar por hoje, mas Dee diz que chegarão à vila em algumas horas se continuarem. Dee está ansioso para seguir, mas Vogel aponta que os outros estão prontos para desmaiar de cansaço, coitados. Dee considera isso um novo tipo de treinamento, mas percebe que não pode forçar demais. No dia seguinte, Von anuncia a todos que finalmente concluíram o canal para levar água à vila, uma grande conquista. Ele agradece a todos pelo trabalho duro e pede a Esparta para abrir a comporta. A água começa a fluir, e todos os moradores ficam maravilhados. O fosso ao redor da vila está completo, e agora será bem difícil para os bandidos atacarem as muralhas, pode ter certeza. Vogel teme que o fosso inunde quando chover, então se pergunta se deveria criar um lago atrás da vila também. Esparta acha uma ótima ideia, pois esse lago poderia ser usado como um reservatório útil durante as secas, uma sacada genial. Vaan faz isso em seguida, e os moradores não conseguem acreditar em tanta coisa acontecendo. A vila que antes não tinha cursos d'água, agora tem um lago para reservatório. Graças a Von, os moradores não precisam mais ir ao rio todo dia só para buscar água, que alívio. O chefe o agradece, mas Von diz que não é preciso. Ele está feliz que todos tenham acesso à água agora, pois a vida será bem mais fácil para toda a vila. Naquela noite vemos que uma garota, referida como Lady Art, viaja com alguém chamado Panamera. Panamera diz que ainda é um longo caminho até uma certa vila remota, então pede para Ard descansar. No dia seguinte, Von termina de criar uma muralha defensiva gigante chamada Baluarte. A muralha da vila era só de terra, mas agora é uma construção incrível de tirar o fôlego. Baluartes têm um topo largo, então os guardas podem até patrulhar em cima da muralha. Todos estão muito animados com isso, porque com um baluarte tão resistente, os moradores podem dormir tranquilos mesmo quando bandidos atacarem. Que maravilha! Vogel choca a todos ao dizer que não está satisfeito, pois quer que os moradores se sintam ainda mais seguros. Vogel testa fazer algumas bestas básicas e todos ficam pasmos quando ele termina, sem palavras. Eles dizem que essas coisas não são nada básicas, são super impressionantes. Von até anexou escudos na frente delas para que os guardas possam atirar flechas protegidos de ataques inimigos. Que sacada! A vila deles é relativamente pequena, mas Van está satisfeito porque está começando a aparecer uma cidade-fortaleza, uma verdadeira maravilha. Todos concordam e dizem que meros bandidos jamais a conquistarão, por mais que tentem. Dee tem certeza de que se o rei soubesse o que Vogel pode fazer com esse poder, o teria feito chefe da casa em vez de bani-lo para esta vila remota. Que injustiça! O rei pensou que Von era fraco, mas basta ver o que ele fez nesta vila para ficar claro que seu poder é mais do que suficiente para o combate. Dee argumentaria que Von é mais poderoso que qualquer um, mas Esparta acredita que seu poder é melhor para a proteção, cada um com sua opinião. Os dois começam a discutir, mas Von os acalma. Ele diz que não devem se frustrar com as circunstâncias. Todos só precisam se virar e lutar com o que têm, sem desanimar. A barriga de Jesse Von ronca, então Tula faz uma refeição para ele. Não foi fácil, pois estão com poucos ingredientes. Esparta diz que a defesa da vila é importante, mas precisam fazer algo sobre a renda regular da vila. É crucial. Esta vila não tem conexões, a não ser alguns mercadores que vêm uma vez por mês. Vogel não acha que isso precise ser prioridade, pois as colheitas da vila fornecem bastante comida para todos, sem problemas. No entanto, Esparta aponta que não tem ingredientes para os doces assados favoritos de Von, e ele muda de ideia na hora. Não ter esses doces é horrível para ele, então Von declara que é hora de bolar algo que esta vila possa vender, e rápido. Kamsin acha que deveriam vender os blocos de madeira que Von faz, mas Von rejeita a ideia. Vender não funcionaria, pois só ele pode trabalhar com eles. Todos dão sugestões, mas Von percebe que bolar algo único para vender nesta vila será bem difícil, um desafio e tanto. Mais tarde, Van descobre que Telencamson não quer usar suas armas. Eram presentes de Van, então não querem danificá-las. Van aponta que precisam aprender a se defender com elas, então precisam praticar, não tem jeito.
Zara diz para não se preocuparem e mostra seu escudo do Cavaleiro Orc. É resistente e flexível, então será fácil para as armas deles quando ele bloquear. O primeiro ataque de Khamsin não tem força alguma, mas todos ficam confusos quando o escudo vai parar no chão. Que estranho. O escudo está até cortado ao meio, então todos ficam impressionados que a arma causou tanto dano com tão pouca força. É tecnicamente uma espada de madeira, então Van fica surpreso que ela cortou tão bem, inacreditável. Tio conserta nosso escudo e Otto chega para saber o que é toda aquela confusão. Ele trouxe alguns minérios que eles extraíram e se pergunta se Van gostaria de comprá-los. Otto explica que a floresta ao redor das montanhas próximas está cheia de monstros fortes, então as pessoas evitam aquela área. Aquele lugar nunca foi minerado antes, por isso conseguem encontrar muitos minérios raros sem precisar ir para as montanhas. Eles acharam minérios de ferro, cobre, prata e até um pouquinho de ouro, uma verdadeira mina de tesouros. Otto realmente choca nosso herói ao revelar que encontraram minério de Mithril. Essa é uma ótima notícia porque se tudo isso estava no sopé das montanhas, então as montanhas em si devem ter uma riqueza de recursos. Que demais! Van pega um pouco do minério de ferro e surpreende a todos ao transformá-lo num bloco sólido de ferro. Ele diz que não o derreteu para purificá-lo, então não sabe o quão puro ele é. Uma incógnita. Zara está super animado, então se pergunta se Van pode fazer uma espada para ele. Van se sente mal pelo que aconteceu com o escudo, então diz que sim. Zara quer uma espada longa e uma curta, então Van começa a trabalhar, sem perder tempo. Esta é a primeira vez que ele faz uma arma de ferro, então exigirá muito foco. Ele pensa bastante na forma e no quão afiada deve ser, e logo termina. Este é o primeiro cliente de Von, então ele deu atenção extra aos detalhes e enfeites da espada, com carinho. Zara não poderia estar mais feliz com a espada curta, então Von começa a trabalhar na próxima. Essa é tão incrível quanto então, claro, os outros aventureiros também querem armas. Von aponta que foram eles que pegaram os minérios, então é justo que ele faça as armas para eles, né? Quando ele termina, todos têm certeza de que Von pode vender essas armas por muito dinheiro. Van então olha para o minério de Mithril e se pergunta como seriam as armas se as fizesse com ele. Sparta fica muito intrigado com o Mithril, pois nunca ouviu falar de alguém minerando minérios metálicos na floresta, que coisa. A única explicação é que há uma masmorra por perto. Sparta diz a Van que se descobrirem uma masmorra, a situação deles mudaria drasticamente. Hordas de pessoas e bens começariam a entrar e sair desta vila. Uma loucura. Isso deixa Van super animado, porque se descobrirem uma, a importância desta vila aumentaria dramaticamente. Masmorras têm toneladas de recursos, com joias tão valiosas quanto tesouros nacionais, uma fortuna. Normalmente, quando a guilda recebe notícias de uma nova masmorra, eles abrem uma filial na cidade ou vila mais próxima. Infelizmente, Von aponta que a vila deles não tem recursos para receber a guilda agora, de jeito nenhum. Sparta concorda, pois a vinda da guilda traria muitos aventureiros, mercadores e até a ordem cavalheiresca. No momento, a vila deles carece de instalações, comida e infraestrutura para apoiá-los, uma pena. Se essa notícia se espalhasse, uma nação vizinha os atacaria buscando lucrar com a masmorra. Além disso, Von aponta que ele é a ovelha negra da família. Se o pai descobrisse que a vila para onde foi enviado tinha valor, ele seria mandado para outro lugar, com certeza. Isso significa que Van precisa fazer a vila crescer e gerar resultados antes de descobrir a masmorra. Orto concorda, então diz que evitarão o local onde a masmorra provavelmente está ao coletar recursos, para não dar bandeira. Van sabe que os aventureiros poderiam ganhar muito apenas reportando isso à guilda, então ele aprecia que estejam se contendo pelo bem da vila. Um tempo depois, Von está satisfeito com a aparência de tudo, então diz que isso conclui a renovação dramática deles finalmente. Tio se pergunta se Von realmente não está sem mana, pois ele tem feito muitas casas e armas. Von diz que está bem e só se sente um pouco cansado. Jastan e um mensageiro revelam urgentemente que alguns lagartos blindados estão se aproximando da vila. Que perigo! Von imediatamente instrui a todos para entrarem nas muralhas, ordenando que a ponte levadiça seja erguida e o portão fechado. Todos os moradores estão apavorados, pois sabem o quão perigosos são esses monstros, mas Von não tem medo nem um pouco. Ele sabe que todos têm medo da batalha, mas os lembra que as vidas de todos na vila dependem do que eles fizerem. Valgren promete lutar por todos, mas não pode protegê-los apenas com sua força. É impossível. É por isso que ele diz aos moradores para lhe emprestarem sua força, para que todos possam proteger esta vila juntos. Os moradores estão prontos para proteger sua vila, então Von os instrui a manejar as bestas sem hesitar. Khamsin explica que os aventureiros estão caçando, então não estão na vila. Nesse caso, Vulcan decide que deve participar da batalha, mas Tio o impede. Ele vê o quão séria ela é, então pede a Di para subir na muralha e relatar o que está acontecendo, de lá de cima. Di fica horrorizado com o que vê, então relata que há cerca de 40 lagartos blindados. Isso é muito ruim, porque até um grupo de cavaleiros veteranos teria dificuldade em derrubar apenas um lagarto blindado. Que situação!
Não há tempo a perder, então Von diz a Dee para carregar as bestas. Todos os moradores seguem o comando de Dee e lançam seu primeiro ataque. As flechas parecem sumir ao atingir os lagartos, e Dee percebe que estão atravessando-os. Que loucura! Depois de um tempo, eles conseguem derrubar 10 dos monstros e os moradores começam a celebrar. Ainda restam muitos, e eles só têm uma flecha por besta. Não há escolha, então disparam suas últimas flechas, e conseguem eliminar outra leva de lagartos blindados. Ufa! Infelizmente, eles estão sem flechas de ferro, e ainda há muitos monstros. Von se esforça para achar uma solução, mas tem uma ideia genial. Ele diz a Dee para usar os virotes de madeira, mas os outros temem que não sirva para nada. As escamas desses lagartos blindados são de aço, então madeira e flechas jamais os perfurariam. Dee diz para ele não se preocupar porque Von já superou suas expectativas de inúmeras maneiras. Ele protegeu a vila dos bandidos e a desenvolveu num ritmo impressionante. Dee nunca mais duvidará dele, então decidiu depositar sua fé no Lord Van. Os aldeões lançam as flechas de madeira nas feras, e os cavaleiros ficam chocados ao ver que as flechas estão fincando nas cabeças deles. Eles se perguntam se isso realmente funcionou, e todos começam a celebrar enquanto os monstros caem no chão. É claro que as flechas de madeira são suficientes para derrubar os lagartos, então Dee ordena que os aldeões continuem atirando. Ele diz que vão se banquetear com espetinhos de lagarto hoje à noite, e flechas começam a chover sobre os monstros. Logo Dee anuncia que venceram a batalha e todos os aldeões aplaudem. Von recebe o crédito por sua ótima decisão, e ele só fica feliz que deu certo. Os cavaleiros avaliam a situação e ficam muito impressionados. Não só evitaram baixas, como ninguém do lado deles sequer se feriu. A vitória foi esmagadora, e isso faz Dee perceber que Von vai ser alguém muito importante. Mais tarde, os aldeões escolhem os lagartos gigantes e Dee diz a todos para terem cuidado ao preservar os olhos e as presas. As vísceras podem ser descartadas, mas eles precisam ter certeza de extrair os núcleos mágicos. A colheita está indo muito mais rápido do que o esperado, e tudo por causa das facas incríveis que Von fez. Von chega e vê que agora tem toneladas de carne na vila, o que significa que podem fazer um banquete. O banquete é realizado naquela noite, e Von faz um brinde à vitória deles. Os aldeões pensavam que nunca haveria um dia em que pudessem se divertir nesta vila, mas Von mudou tudo isso. O chefe fica impressionado, pois é difícil acreditar que exista um nobre que goste de passar tempo com aldeões de classe baixa. Os amigos de Von dizem que é normal, porque é o jeito dele mesmo. Orton não estava lá para a batalha, mas a história toda fez sentido quando lhe disseram que as flechas de madeira eram feitas do mesmo material que suas armas. Jazz e Dee os ouvem falando sobre as armas, então ele declara que também comprará uma de Van. Os outros cavaleiros também querem comprar algumas, mas Van diz que jamais poderia cobrar deles. Assim que as finanças da vila estiverem em ordem, ele fará armas para todos de graça. Depois, Orton explica que poderiam vender os lagartos blindados a mercadores e conseguir 20 moedas de ouro por cada um. Infelizmente, a maior parte da carne vai estragar e Van terá que pagar uma taxa de transporte. Considerando isso, provavelmente conseguirão 8 moedas de ouro por cada. Ainda restam 40, então conseguirão um pouco mais de 300 moedas de ouro. Von faz a conversão e fica chocado ao perceber que isso dá uns 300 milhões de ienes. Infelizmente, Esparta precisa lembrá-lo de algo. Quando uma vila ganha mais de 100 moedas de ouro, é obrigada a pagar 50% em impostos. Não há como manter segredo, pois será descoberto imediatamente se tentarem vender tanto de uma vez. Isso reduziria o lucro para 150 moedas de ouro, mas o pior é que o pai de Van descobrirá o quão bem a vila está indo. Se ele souber que este lugar tem valor, então exilará Van para outra área remota. Esparta então tem uma ideia e diz que poderiam tentar reportar isso ao irmão de Van, Mércia. Poderiam dar a ele a glória de derrotar os lagartos blindados, e ninguém desconfiaria. Mais tarde, alguns mercadores chegam à vila, mas se perguntam se estão no lugar certo. Já estiveram aqui antes, mas não parece a velha vila remota que se lembram. Von se apresenta como o lorde desta vila, e eles o reconhecem imediatamente como o filho do marquês. Ele é conhecido por ser um prodígio, então se perguntam o que ele está fazendo aqui. Os mercadores se apresentam como Mari e Rango, então Von nos recebe em sua vila. Lá dentro, os caras ficam absolutamente chocados ao ver o que Von tem para vender. São os materiais dos lagartos blindados, e os caras não conseguem acreditar que eles conseguiram derrotar um exército tão grande. Até aventureiros temem esses monstros gigantes, então os caras mal conseguem acreditar que esta pequena vila lutou contra tantos deles. Eles estão ansiosos para comprar tudo, mas precisarão de cerca de um mês para transportar tudo. Von concorda, pois esses caras terão que recrutar mais homens para este trabalho. Infelizmente, a carne não ficará boa por tanto tempo, então Von diz que podem levar um pouco de graça.
Em troca, Vaughn gostaria que eles dessem uma olhada em algumas das armas que estão vendendo. Os caras não tinham ideia de que havia um ferreiro nesta vila, e Vaughn não lhes diz que na verdade é ele. Os caras ficam realmente impressionados com as armas e então concordam em comprá-las pelo preço pedido por Vaughn. Vaughn vai ainda mais longe, perguntando se eles também promoveriam as armas, mas eles hesitam. Os caras percebem o quão incríveis são essas armas, então não querem compartilhá-las com outros mercadores. Vaughn sabe que eles só querem ter um bom lucro, então ele tem uma ideia. Ele aponta que se venderem as armas logo fora da vila, todos descobrirão de onde elas vieram. As pessoas virão à vila procurando por elas, e isso pode ser uma boa oportunidade. É por isso que Vaughn diz que o cara deve montar uma loja dentro da vila antes de começar a promover. Eles farão o trabalho duro de divulgar as armas, e terão uma loja pronta para quem vier procurá-las. Os caras se perguntam se Vaughn realmente estaria de acordo com isso, então Vaughn diz que sim. Vaughn constrói a loja imediatamente, e os caras ficam ainda mais impressionados. Eles tinham acabado de dizer a Vaughn como achavam que a loja deveria ser, e ele a fez num piscar de olhos. Nesse momento, vemos que as garotas chegaram à vila. Panamera está preocupada com algo, então diz que vai descobrir se Vaughn é realmente um prodígio. Dentro da mansão de Vaughn, Sparta explica que a vila está crescendo a um ritmo incrível. Ele acredita que mais pessoas virão, então precisam construir uma cidade que possa abrigar 10.000 pessoas. À medida que desenvolvem a terra, precisarão de muitas pessoas para guardar a vila e administrar suas instalações. Além disso, Vaughn terá que decidir que tipo de cidade-fortaleza eles querem ser. Cidades-fortaleza quadradas são o design mais comum, mas Vaughn tem outras ideias. Ele quer usar um design de estrela, pois os atacantes terão que gastar tempo conquistando as partes pontiagudas para chegar perto das partes principais. Se tentarem ignorá-las, acabarão sendo atacados de 3 ângulos diferentes. Vaughn é informado de que um emissário do condado de Ferdinando chegou para vê-lo. Panamera se apresenta como uma cavaleira, e Art se apresenta como a filha mais nova do conde Ferdinando. Art está aqui para prestar seus respeitos, seguindo as instruções de seu pai, então ela espera que possam se dar bem. Vaughn, no entanto, percebe que elas estão aqui para avaliar o estado de seu inimigo e possivelmente conquistá-lo. Panamera fica impressionada com a conclusão dele, porque ele está certo. Vaughn foi encarregado de terras entre o condado de Ferdinando e o reino de Helenida, então Ferdinando desconfia dele. Ele teme que Vaughn possa liderar as ambições impróprias de seu pai. Panamera determina que Vaughn ter sido enviado para tão longe significa que ele não tem aptidão para magia elemental. Vaughn sabe que a notícia se espalharia eventualmente, então ele não nega. Ele diz que as preocupações de Ferdinando são infundadas, porque ele não está planejando nada com seu pai. Vaughn diz que foi simplesmente exilado aqui por seu pai, mas Panamera não acredita nele de jeito nenhum. Ela aponta que Vaughn transformou esta vila remota de 100 pessoas em uma fortaleza em questão de dias. Ela suspeita que pelo menos 5.000 homens foram enviados aqui com Vaughn para realizar tudo isso, porque o objetivo deles é transformar esta vila em um novo posto militar. Vaughn choca rindo na cara dela, e ele só consegue pedir desculpas. Ela estava tão séria ao dizer tudo aquilo, mas há um grande mal-entendido. Vaughn explica que tudo o que seu pai permitiu que ele trouxesse foi Khamsin e um pouco de sua bagagem. Ele diz que sua família nem o acompanhou na partida e Art fica horrorizada ao ouvir isso. Panamera aponta que seu mordomo cavaleiro e sua criada estão aqui, mas eles explicaram que vieram por conta própria. Dee até recebeu ordens para retornar ao reino, mas ele simplesmente as ignorou. Sparta diz que está aposentado e só queria relaxar numa vila agradável. Teal diz que Vaughn se importa com as pessoas mais do que ninguém, e é por isso que ela decidiu servi-lo pelo resto de sua vida. Panamera ainda está cética, então ela se pergunta como a vila conseguiu mudar tão rápido. Vaughn decide que seria melhor mostrar a elas, então as leva para fora. Ele diz que fará uma muralha como a que cerca a vila deles, mas Panamera não consegue acreditar. Ela fica impressionada quando Sparta deixa claro que ele é um grande mago elemental, mas esta muralha não será suficiente. Panamera sabe que, uma vez que esta muralha perca sua mana, ela desmoronará. É aqui que Vaughn entra em ação, então ele usa sua magia para transformar na parede de terra em uma muralha. Ele então usa alguns de seus blocos para criar um portão bem na frente dos olhos delas. As garotas não conseguem acreditar no que estão vendo, e só conseguem se perguntar qual é a aptidão mágica de Vaughn. Vaughn explica que tem aptidão para magia de produção, e não é o que as pessoas pensam que é. A sociedade a chama de a magia mais infeliz de todas, mas eles estão errados. Art fica chocada com isso, e tem visões de seu passado. Vaughn explica que no instante em que seu pai soube de sua aptidão, ele o expulsou de casa. Panamera chama o Marquês de tolo, porque com o poder de Vaughn, ele poderia ter expandido sua influência drasticamente.
Ele o exilou e agora nem sabe sobre o poder de Vaughn. Panamera está convencida, então ela revela que o verdadeiro motivo de estar aqui é para oferecer a mão de Art em casamento. Vaughn percebe que Ferdinando quer que eles se casem, para que possam deixar o reino dele em paz. Vaughn explica que planeja continuar fortalecendo e desenvolvendo essa cidade-fortaleza, mas ele não vê conflito com ninguém. Ele não quer lutar com ninguém, então não há necessidade de casamento. Vaughn diz que Art não seria feliz aqui de qualquer forma, porque é realmente perigoso. Panamera diz que veio aqui para evitar o casamento, mas seus sentimentos mudaram. Depois de conhecer Vaughn, ela o receberia de bom grado se casando com Art. Ele possui grande perspicácia e tem o poder de unir as pessoas ao seu redor. Ela se pergunta como Art se sente em relação a se casar com ele e duvida que ela jamais encontrará um homem melhor. Art realmente pensa que Vaughn é uma boa pessoa, mas ela ainda não sabe sobre se casar com ele. Vaughn nem sequer considerou o casamento na idade dele, então eles decidem adiar isso. Vaughn fica chocado quando Panamera revela que elas ficarão aqui por mais um dia, e ela fica encantada ao ver Vaughn agindo como um jovem pela primeira vez. Panamera se pergunta se Vaughn tem um quarto de hóspedes onde possam ficar, e ambas ficam chocadas quando Vaughn diz que não fará uma pousada. Vaughn constrói a pousada imediatamente, e as garotas não conseguem acreditar no que vem. No jantar, Vaughn se pergunta que tipo de coisas Art gosta. Ela explica que gosta de coisas fofas, como bonecas e flores, mas Vaughn não viu muitas dessas coisas. Art se oferece para mostrar a ele a que trouxe consigo, e ela fica chocada com o quão interessado ele está. Os outros também querem vê-las, então Art se sente realmente acolhida aqui. Naquela noite, Art agradece a Vaughn pelo dia maravilhoso. Ela estava muito nervosa no início, mas ver como ele é legal foi um grande alívio. Art diz boa noite enquanto sai correndo, e Vaughn fica feliz por ter causado uma boa primeira impressão. De volta para casa, como Esparta determina, Art provavelmente foi enviada aqui pelo mesmo motivo que Vaughn. Ela provavelmente não consegue usar magia elemental, então Vaughn percebe que foi difícil para ela dizer que foi expulsa de casa, assim como ele. Vaughn está bem com isso e decide que ela pode ficar nesta vila se não conseguir voltar para casa. Naquela noite, Panamera se pergunta se deveriam ficar mais um pouco. Art diz que é uma ótima ideia e vai para a cama. Ela pensa em conversar com Vaughn no dia seguinte e é a primeira vez em muito tempo que ela realmente está ansiosa para acordar. Na manhã seguinte, os outros acordam Vaughn com urgência. Há algo acontecendo no lago que Vaughn criou, e Dina Esparta já está no local. Vaughn finalmente chega e encontra todos se perguntando quem é a garota misteriosa no lago. Ela pertence a uma raça chamada Apkallu, o que significa que ela é meio humana e meio peixe. Eles geralmente vivem em rios que ficam no fundo de uma floresta, mas por algum motivo, vários deles estão aqui no lago que Fon fez. São uma espécie rara que poucos encontram, então Vaughn tenta perguntar à garota o que ela está fazendo aqui, ele tenta perguntar o nome dela, mas ela não responde de jeito nenhum. Vaughn se pergunta se ela consegue sequer entendê-lo, então ele tenta oferecer-lhe um pouco de comida. Todos ficam impressionados quando isso parece funcionar, enquanto a garota se aproxima dele. A garota emerge da água para perguntar se ela realmente pode comer essa comida, e Vaughn diz que sim. Ela fica impressionada com a carne, então Vaughn explica que é carne de lagarto blindado. A garota peixe se pergunta quem derrotou os lagartos, e todos respondem que foi Vaughn. Vaughn tenta dar o crédito a eles, mas eles estão confiantes de que foi tudo por causa dele. A garota vai embora imediatamente, então Vaughn se pergunta se ela voltará no dia seguinte, pois ele prometeu dar-lhe mais carne se ela o fizesse. Esparta explica que a espécie dela é raramente avistada, então ele duvida que ela voltará. Ele está muito enganado, no entanto, porque no dia seguinte vários outros aparecem. A garota está entre eles, e Vaughn começa a se perguntar se ele fez algo de errado. Se os Apkallu veem os lagartos blindados como deuses, então eles podem estar chateados depois do que aconteceu. Um dos homens peixe exige falar com Vaughn, e Vaughn não pode deixar de notar como esse cara parece muito mais assustador que os outros. Vaughn fica aliviado quando o cara simplesmente o agradece por ser legal com sua filha. Vaughn percebe que ele está falando da garota que ele alimentou e fica feliz que não seja algo pior. O cara se pergunta se Vaughn foi realmente quem derrotou os lagartos blindados e Vaughn diz que todos estão dando o crédito a ele. Os Apkallu ficam chocados porque não conseguem acreditar que alguém tão jovem também possa ser tão poderoso. Eles se perguntam se ele é algum tipo de mago lendário, mas Vaughn tenta explicar que não fez isso sozinho. O cara o interrompe e dá a Vaughn permissão para se casar com sua filha. Vaughn não consegue acreditar, então o cara se pergunta se há algum problema. Ele se apresenta como Lota Vesta e explica que sua filha é sua única criança. Vaughn aponta que ela é muito jovem para sequer ser mencionada em casamento, então ele se pergunta por que Lota Vesta está fazendo isso. Lota Vesta começa sua explicação apontando que seu povo evitou fazer laços com humanos. No entanto, nos últimos anos, lagartos blindados tomaram conta dos rios e muitos de seu povo perderam suas vidas. É por isso que ele está procurando alguém forte para se casar com sua filha Lada.
Vaughn resume tudo dizendo que esse cara está oferecendo sua filha como noiva para forjar uma aliança com um humano poderoso. Vaughn responde dizendo que a parte do casamento não será necessária. Lota Vesta teme que ele esteja recusando essa aliança, mas Van diz que protegerá a tribo deles de qualquer forma. Laravessa fica grata pela generosidade de Van, porque isso significa que eles poderão ficar aqui. Como sempre, porém, Van não terminou, pois ele diz que é hora de começar a construir. Laravessa não tem ideia do que ele quer dizer, então ele fica absolutamente chocado quando Van cria alguns edifícios para eles. Ele explica que são áreas de descanso e que todos podem usá-las quando quiserem. Van fica feliz em ver todos aproveitando a área, mas Esparta o lembra que eles têm outros assuntos para resolver. É hora de eles lidarem com a situação do esgoto, e Ladavessa se pergunta o que é isso. Vaughan explica que colocou canos de esgoto debaixo dos edifícios da vila. Eles regularmente enviam água do fosso pelos canos para lavar todo o esgoto. Não é um processo fácil, então Vaughn fica surpreso quando Laravessa se oferece para ajudar. Eles trabalham juntos para fazer o trabalho e Vaughn não consegue acreditar o quão mais fácil foi com a ajuda deles. Este trabalho deve ser feito várias vezes ao dia, então Laravessa diz a Vaughn para deixar o trabalho com eles de agora em diante. Vaughan se pergunta se isso está realmente bem, então Laravessa explica que é a maneira deles de agradecê-lo por deixá-los viver aqui. Jasta, Art e Panamera chegam, e seu filho para ver os raros Apkallu. Lota Vesta chama Vaughn de genro enquanto o agradece mais uma vez, e Art fica horrorizada ao ouvir isso. Vaughan tenta explicar que não é casado com ninguém, mas Lara o interrompe. Ela declara que é a esposa de Vaughn e se despede de seu marido. Mais tarde, Vaughn leva Art em um barco para que os dois pudessem tomar um ar fresco. Vaughn quer esclarecer o que aconteceu com Lada, mas Art já ouviu a verdadeira história. Ela sabe que foi um mal-entendido e pede desculpas por ter exagerado. Art aponta o quão incrível Vaan é, porque ele construiu este lago e desenvolveu toda a vila. Nesse momento, Lada e um grupo de outros Apkallu aparecem. Eles balançam o barco um pouco demais, e isso aproxima Van de Art. Lara fica furiosa com o marido, mas Van a lembra que eles não são casados. Mais tarde, Lota Vesta fica chateada com Van, flertando com outra mulher quando ele já tem Lada. Van tenta esclarecer as coisas, mas Lota Vesta tem uma ideia. Ele diz que a única maneira de resolver isso é com uma competição. Van competirá contra os Apkallu e se eles vencerem, Van reconhecerá oficialmente seu casamento com Lada. Vaughn fica horrorizado com a ideia, mas Dee intervém para dizer que Vaughn aceita o desafio. Dee o assegura de que trará a vitória a Vaughn, e Esparta pensa que seria melhor acabar logo com isso. Lota Vesta então explica que será uma competição de 3 rodadas. Ele deixa Van escolher a natureza da primeira rodada, então Van escolhe vôlei. Ninguém nunca ouviu falar de tal esporte, então Van explica as regras a eles. Tio e Panamera se voluntariam para esta rodada e eles irão contra Ladavesta e Lada. Ladavesta demonstra seu imenso poder marcando imediatamente o primeiro ponto, e Vaughan teme que ele possa ser realmente bom no vôlei. Isso é provado quase imediatamente, enquanto os Apkallu começam a esmagar o time de Vaughn. Tio se sente péssima por decepcionar Vaughn, mas Panamera a lembra de nunca desistir. O trabalho em equipe dela sobe mais um nível, e elas finalmente conseguem marcar seu primeiro ponto. Elas declaram que a verdadeira partida começa agora, e o jogo rapidamente se intensifica. Elas conseguem se recuperar e agora estão empatadas. Este é o match point. Isso significa que quem marcar o próximo ponto vence. Lara prepara seu pai para o ataque perfeito e Tio faz o seu melhor para pará-lo. Tio se sente mal consigo mesma mais uma vez por falhar, mas Panamera a lembra de nunca parar de olhar para o futuro. Van não está nem um pouco inspirado, pensando se está assistindo a algum anime de esporte. Laravessa diz que ele escolherá o próximo evento e ele escolhe natação. Van fica horrorizado com a escolha, pois se perderem mais uma, ele terá que se casar com a Lada. Os Apkallu são nadadores natos, então a coisa não está nada boa. Jazz então diz a Vaughan para deixar com ele. Khamsin também se oferece, prometendo dar o seu melhor. A corrida é um revezamento de duplas, então Khamsin e Lada começaram. Claro, a Meio Peixe assume uma liderança esmagadora, mas Khamsin não é de desistir. Sua pura tenacidade o faz alcançar a peixinha, então Laravessa desafia para levar a sério. Lada mergulha e, mais uma vez, assume a liderança. Ela alcança a marca e sua colega assume. Khamsin faz o mesmo, e Dee entra em ação. Ele usa o nado borboleta e os outros explicam que essa técnica permite usar os músculos ao máximo. Dee nada como um louco, e Lerovessa só consegue se perguntar como ele faz isso. Dee vence a corrida, e Lerovessa não acredita que seu povo peixe perdeu. Resta um último evento, então Lerovessa permite que Vaughan escolha qual será. Nesse instante, Vaughn cria um aparelho que os outros nunca viram.
e pede a Pluriel para fazer gelo. Vaughn usa a máquina para raspar o gelo e um pouco de xarope para dar sabor. Claro, os outros não fazem a menor ideia do que está acontecendo, então Vaughn revela que o evento final será uma competição de comer raspadinha o mais rápido possível. Eles competirão em duplas, então Art se oferece para ser a parceira de Van. A competição começa e os competidores devoram o gelo. Lara e seu pai descobrem na hora que não será fácil ao sentir a dor aguda do congelamento cerebral. Lada Vesta se lembra que é pela Lada, então continua comendo. A equipe de Vaughn também está sofrendo, e ele começa a temer ter feito uma péssima escolha. Ele vê que Art não desiste, então Vaughn se esforça ainda mais. A competição esquenta, todos entram num ritmo frenético de comer, e a torcida vai à loucura. A corrida é apertada até o fim, mas a equipe de Vaughn finalmente vence. Vaughn fica feliz por poderem, enfim, deixar essa conversa de casamento para trás, mas Lara Vesta o chama de genro novamente. Essa competição apenas provou a ele que Vaughn é de fato um homem digno de sua filha. Vaughn se pergunta qual foi o sentido de tudo isso, mas Lara Vesta não responde. O estômago de Vaughn dói muito por causa de todo o gelo, então os outros dizem a ele e a Art que fizeram um ótimo trabalho. A Art percebe que Vaughn está sempre cercado de rostos sorridentes e se pergunta se um dia ela conseguirá o mesmo. Desde o dia em que nasceu, seu pai estava sempre ocupado e ela ficava sozinha. Sua mãe a entregou a uma babá e não demonstrou interesse. Tudo isso porque ela foi rotulada como um fracasso. Ela não se destacava em nada, exceto na magia de marionetes. Usando suas bonecas como fantoches, Art descobriu que podia movê-las com mais liberdade do que o próprio corpo. Art pensou que poderia usar isso para fazer a mãe sorrir, mas a mãe apenas a puniu por lembrá-la de quão inútil ela era. Foi então que Art aprendeu que a magia de marionetes é considerada maligna e odiada pela nobreza. Depois daquele dia, ninguém mais falava com ela, e ela se tornou alguém sempre ignorada. Aos 10 anos, ela foi enviada para se casar com Vaughn. Art se sentiu péssima, mas então descobriu que Vaughn era igual a ela. Vaughn só podia usar magia de produção, e outros consideravam isso uma infelicidade. Vaughn ainda transbordava confiança e fazia bom uso de seus dons. A Art agora se pergunta o que teria acontecido se ela não tivesse parado de praticar sua magia. Ela quer ser confiante como Vaughn, então está determinada a se esforçar um pouco mais. Mais tarde, Vaughn conta a todos o que está planejando. Ele quer construir ainda mais muralhas ao redor da vila, e pede a todos que trabalhem com cuidado. Jess e Art chegam para comentar como o dia está lindo. Vaughn percebe que ela parece mais energética hoje, então ele pensa no motivo. Ela quer ver as coisas como Vaughn as vê, então se pergunta se seria tudo bem observá-lo enquanto ele trabalha. Vaughn fica encantado ao ouvir isso e diz que sim. Nem todos estão tendo um bom dia, porém, pois vemos os aventureiros correndo por suas vidas. Um tempo depois, Art fica chocada ao ver a muralha em forma de estrela ao redor da vila completa. As muralhas parecem incrivelmente resistentes, e todos agradecem a Vaughn, pois sua ajuda permitiu que as terminassem em apenas 2 semanas. O trabalho de Vaughn nunca acaba, porém, pois ele diz que terá que construir mais casas à medida que mais pessoas, como mercadores e aventureiros, se mudarem para a vila. Panamera está realmente invejosa, pois sempre sonhou em ter sua própria terra. Ela planeja lutar muito na próxima batalha, na esperança de ganhar glória suficiente para pedir seu próprio pedaço de chão. Panamera observa que as bestas desta vez parecem diferentes das outras. Vaughn confirma que essa é a versão aprimorada das simples que ele fez antes. Esta versão tem uma parte superior e inferior que podem disparar separadamente, então pode atirar 2 flechas ao mesmo tempo. Vaughn pede para Khamsin testá-la, e todos ficam impressionados com a força com que a besta dispara a flecha. Panamera não consegue acreditar que a vila tem bestas tão poderosas agora, e Vaughn a surpreende ao revelar que eles têm 100 delas. Panamera diz que pagará qualquer preço para comprar uma, mas Vaughn explica que não estão à venda. Panamera está determinada a ter uma, então diz que lhe deverá um favor em troca. Vaughn fica muito mais interessado na oferta, então concorda em dar-lhe uma e diz que cobrará o favor depois. Panamera diz que fará os virotes de ferro para as bestas, mas Khamsin acha que ela deveria pegar pelo menos alguns dos que Vaughn fez. Panamera se pergunta o que há de tão especial neles, então Khamsin explica que tem a ver com tudo o que Van faz. Ele mostra a ela a espada que Van lhe fez, e ela fica incrédula. Nunca tinha visto uma espada com esse formato antes, e percebeu que ela daria conta de qualquer inimigo facilmente. Khamsin pergunta se ela tem uma espada sobressalente que não se importa de quebrar, então ela traz uma. Panamera diz que ainda é uma espada muito resistente, então ficaria impressionada se Khamsin conseguisse sequer lascá-la. Khamsin usa um ataque para golpear a espada, mas Panamera fica confusa. Ela mal sentiu o impacto e se pergunta se Khamsin errou.
Claro, ela fica chocada quando sua espada é cortada ao meio. Khamsin diz que é tudo graças à espada de Van. Então Panamera quer desesperadamente saber de que material ela é feita. Van explica que é ferro comum e que fez os virotes para as bestas da mesma forma que fez a espada. Van diz que eles podem até perfurar lagartos blindados, e Panamera não consegue acreditar. Claro, isso a faz querer alguns virotes de ferro, então Van concorda em dá-los a ela. Nesse instante, os aventureiros correm desesperadamente para a vila, dizendo a todos para fugir. Eles estão sendo seguidos por um dragão aterrorizante, e a criatura é enorme. Orto diz que eles continuarão atraindo a atenção do dragão para que os outros possam levar todos de volta à vila. Vogue não gosta da ideia de eles se sacrificarem, então se pergunta se deveriam lutar contra o dragão. Isso só colocaria os aldeões em perigo, então Von se pergunta o que deveria fazer. Felizmente, Panamera se adianta e diz que vai dar uma mão. Ela instrui os aventureiros a continuarem correndo em direção a eles para que possam atingir o dragão com as bestas. Panamera diz que este é um dragão da floresta, um dragão de classe média sem arma de sopro, e eles o enfrentarão. Ela instrui todos os aldeões a ficarem atrás das muralhas, e Vão pede desculpas a Arte por expô-la a tal perigo. Dragões da floresta são incrivelmente poderosos, mas Vão garante a Arte que eles têm bestas aprimoradas para revidar. Além disso, terão a ajuda de Panamera. Ele diz que talvez não consigam matar o dragão, mas com certeza não perderão. Vorn instrui Tilt a levar Arte de volta à vila e chamar Di e seus homens. No fundo, porém, Vogan sabe o quão aterrorizantes inimigos voadores podem ser. Não será bom se ele chegar à vila, então ele diz aos outros para prepararem as bestas. Ele quer tirar o dragão do ar primeiro, então diz para mirarem nas asas. Nesse instante, um dos aventureiros cai e diz aos outros para simplesmente o deixarem para trás. Orto recusa e tenta fazer o dragão vir até ele. Não funciona, então Zara não tem escolha a não ser jogar sua espada nele. O dragão o persegue agora, então ele diz a todos para esquecê-lo e correr para a vila. Zara espera que ignorem seu pedido, como fizeram com o outro, então fica chocado quando eles discordam. Orto diz que Zara é o mais rápido deles, então tem certeza de que ele ficará bem. Panamera instrui os guardas a lançarem o primeiro ataque, mas é inútil. Eles não conseguem atingir o dragão em movimento rápido, então Voen tenta pensar em uma solução. Panamera declara que é a mais indicada para lutar contra o dragão, então ela mesma cuidará disso. Vogue não acredita a princípio, mas faz sentido. Panamera conquistou a confiança de seu imperador tão jovem, o que significa que deve ser uma maga elemental de primeira classe. Ela deixa isso bem claro ao usar seu poderoso ataque de dardo de fogo. Seu feitiço é tão potente que derruba um dragão do céu e causa uma enorme explosão. Todos ficam maravilhados com seu imenso poder, mas o dragão ainda não acabou. Volgan percebe agora que ficou arrogante depois de derrotar os lagartos. Este dragão o humilhou porque está em um nível completamente diferente. Vorn ordena que todos disparem todas as flechas, mas o dragão continua sua aproximação. Eles conseguiram danificar suas asas, então ele não consegue voar tão facilmente. O dragão é incrivelmente inteligente, porém, pois prevê o próximo ataque deles. Von fica feliz em ver que todos conseguiram entrar nas muralhas externas, mas sabe que estarão em apuros se não chegarem à vila. Ele também gostaria de recuar, mas não há tempo. Nesse instante, Panamera diz que lhe dará o tempo necessário. Seu ataque é feroz, e Vogan percebe que este é um verdadeiro ápice da magia de fogo. Se ela não estivesse enfrentando um dragão, esse poder dela seria devastador. Panamera diz que voltará primeiro para que possam preparar mais defesas. Os outros fogem para a vila, e vemos que o dragão está sendo contido pelas chamas de Panamera. Volgan começa a voltar depois, mas o dragão é aterrorizante. Deveria estar ferido agora, mas não mostra sinais de desistir. Nesse instante, Esparta chega e calmamente começa a caminhar até o dragão. Fon tenta desesperadamente dizer a ele que deveria estar recuando e diz que não fugirá a menos que Esparta esteja com ele. Esparta não pode permitir isso, então diz a Vogan para deixá-lo ganhar um tempo, só desta vez. Ele fica cara a cara com o dragão, e usa sua parede gigante para se separar da fera. A parede desaba sobre o dragão, então Esparta diz que isso deve lhes dar tempo suficiente. Volgan fica impressionado, mas também acha que Asparta está sendo casual demais. Ele diz a Asparta para correr em vez de apenas andar, mas Asparta diz que correr é ruim para os ossos. Khamsin garante a Volgan que ficará ao lado de Asparta para que ele possa correr de volta à vila. Von começa a correr, mas a vila ainda está muito longe. Os aventureiros também estão com dificuldades, então Von decide que precisará ganhar mais tempo para eles. Von decide cobrar seu favor de Panamera, então ele diz a ela para imobilizar o dragão na próxima vez que tiver a chance. Se ela conseguir segurá-lo com sua magia, então os outros poderão disparar todas as suas flechas para terminar o trabalho.
Eles precisam de tempo para preparar as bestas, mas o dragão já está de pé novamente. Felizmente, Dee e seus homens chegam bem a tempo e atacam a fera. Vaughn aponta que são apenas 3, mas Dee garante que ficarão bem. Eles têm as armas que Vaughn lhes fez, então estão confiantes de que podem vencer. Dee e seus homens confrontam o dragão, mas o dragão é muito poderoso. Eles estão em má situação enquanto o dragão se prepara para acabar com suas vidas, mas Asparta os resgata com sua parede. Vaughn diz que estão prontos agora, então instrui os cavaleiros a se colocarem em segurança. Ele então diz a Panamera que é a vez dela, então ela prepara seu ataque de explosão de chama. Este ataque é insanamente poderoso, então o dragão é incapaz de se mover. Vaughn então diz a todos para dispararem todas as flechas, e elas chovem sobre o dragão. Todos esperam para ver se a batalha finalmente acabou, porque não há como saber o que acontecerá. Dee se aproxima, mas ele ainda está vivo de alguma forma. Ele tenta atacá-lo, então Dee desfere o golpe final. Eles finalmente vencem a batalha, então Vaughn diz a todos para levantarem suas vozes em vitória. Todos começam a aplaudir, e as garotas chegam para ver se Vaughn está bem. Panamera elogia Van por dar ótimas ordens e o parabeniza por abater o dragão. Vilas comuns teriam sido varridas do mapa, mas Van e seus heróis não são nada comuns. Pois Bart é um mago incrível, e Dee conseguiu cortar a cabeça do dragão com um único golpe. Ela diz que Vaughn e seu grupo são muito especiais, e Vaughn diz que tem orgulho de chamá-los de amigos. Panamera não consegue acreditar que as flechas de Vaughn foram capazes de perfurar as escamas do dragão, mas Vaughn ainda acha que precisa aprimorá-las muito mais. Demorou demais para derrotar o dragão, então ele quer que as bestas possam disparar 10 virotes em rápida sucessão. Panamera diz que é hora de fazer uma cerimônia de abate de dragões, mas Voa nem sabe o que é isso. Panamera explica que é uma celebração, e a pessoa mais distinta na batalha recebe o título de Matador de Dragões. Panamera diz que essa honra irá para Dee, e ele será conhecido como um matador de dragões de agora em diante. Depois Vaughn reúne todos na vila para honrar os feitos daqueles que mais contribuíram. Panamera diz a todos que a maioria das vilas teria sido aniquilada, até mesmo a maioria das cidades-fortaleza teria sido destruída, mas esta pequena vila sobreviveu e não teve nenhuma baixa. Ela então passa a listar os maiores contribuidores. Asparta é um deles, pois sua incrível magia elemental os ajudou a imobilizar o dragão. Dee é outro, pois desferiu o golpe decisivo. Finalmente, ela acredita Vaughn e a multidão inteira aplaude. Seu conhecimento, sua decisão e o uso inteligente de sua magia tornaram esta vila muito mais forte. Vaughn também liderou o ataque nesta batalha, então todos o honram. Panamera pensa em como conheceu muitas pessoas em sua jornada, mas não consegue pensar em ninguém como Vaughn. Ela nasceu em uma longa linhagem de cavaleiros na capital real, mas realmente se destacou quando sua aptidão para a magia se tornou conhecida. Ela foi rapidamente entregue ao país que ofereceu o melhor retorno para ela, e seu treinamento exaustivo começou. Seu treinamento foi tão rigoroso que a fez querer desistir de tudo, mas ela nunca se rendeu. Ela até sacrificou o sono para estudar em sua busca para se tornar comandante de esquadrão. Eventualmente, ela alcançou seu objetivo com apenas 16 anos. Depois disso, ela lutou em várias batalhas e ganhou glória suficiente para ser feita nobre. Seu imperador ficou muito satisfeito com seu desempenho. Então, após 6 anos, ela recebeu o título de viscondessa. Um dia, o conde Ferdinando revelou seu plano de fazer Art se casar com o senhor de alguma terra remota. Art estava muito nervosa com o casamento, então Panamera a assegurou de que rejeitaria o cara se ele não fosse uma boa pessoa. Art ainda se sentia péssima porque percebia que estava sendo forçada a sair do castelo. Ela se sentia indesejada, mas Panamera lhe deu algum conforto. Ela apontou que todos os irmãos de Art eram casados, então Art era a única que restava. Panamera sentiu muita ansiedade quando deixou sua casa, então ela podia se identificar com Artigo. Ela percebe agora que toda aquela preocupação foi em vão. Depois de conhecer Vaughn, a antes tímida Art se tornou mais confiante. É tudo graças a Vaughn, então Panamera diz que conhecer alguém como ele é um sopro de ar fresco. Panamera tomou sua decisão, então ela anuncia que quer fazer uma aliança com Vaughn. Ela percebe que Vaughn não recebeu nenhuma ajuda de seu pai, então ela o assegura de que, se ele se aliar a ela lhe dará todo o apoio de que precisa. Ela ajudará a proteger a vila, e Vaughn não terá que se preocupar com os cavaleiros de Ferdinando atacando a vila. Van fica surpreso a princípio, mas esta é uma ótima oferta, transformará inimigos em aliados e os ajudará financeiramente. Panamera aponta que Van aprimorou esta vila em tão pouco tempo, então ele deveria mirar ainda mais alto. Se ele firmar uma aliança com ela, então os nobres do reino logo saberão que Vaughn é seu amigo jurado. Vaughn pensa em como foi completamente cortado pelo pai, então essa é uma grande oportunidade que ele talvez nunca mais tenha.
Von não quer desperdiçá-la, então aceita a oferta de Panamera. Um tempo depois, Bartus diz que tem uma sugestão, agora que Von fez muralhas tão resistentes ao redor da vila. Eles estão muito seguros agora, então ele acha que Von deveria voltar sua atenção para o planejamento urbano. Ele quer que Vogn mire em uma cidade que possa abrigar 10.000 pessoas, então ele terá que tornar este um lugar atraente para novos moradores. Jess e Teal explicam que Bell e Rango voltaram com algumas pessoas da Câmara de Comércio. Eles disseram que comprariam os materiais do dragão, então Von está pronto para trabalhar. Eles venderão os materiais para que possam fazer uma cidade onde todos possam desfrutar de viver. Von vai olhar o dragão e se pergunta quanto os mercadores da Câmara de Comércio estarão dispostos a pagar. Bella e Rango apontam que o dragão está em muito boas condições, então Von provavelmente receberá pelo menos 100 platinas. Von então pensa em como uma platina vale 100 milhões de ienes. Então, 100 platinas significariam que este dragão vale 1 bilhão de ienes. Os mercadores estão prontos para fazer sua oferta e imploram para Von lhes vender os materiais. Eles dizem que pagarão o preço mais alto, mas oferecem apenas 60 platinas. Von vai consultar os irmãos, e eles dizem que a oferta é terrível. Esses materiais são da mais alta qualidade, então 60 platinas é um insulto. Os mercadores chamam os irmãos de tolos e os lembram que eles também fazem parte da Câmara de Comércio. Eles deveriam estar trabalhando juntos para conseguir o preço mais baixo, então os mercadores sussurram para os irmãos que eles deveriam entrar no jogo. Infelizmente para eles, Vulcan consegue ouvir tudo o que estão dizendo. Os irmãos rejeitam o plano dos mercadores porque seu objetivo é sempre fazer as coisas de forma justa. O lema deles é fazer bons negócios independentemente de com quem estejam lidando, porque acreditam que isso levará a lucros ainda maiores no futuro. Os mercadores ficam furiosos e têm certeza de que os irmãos serão expulsos da Câmara de Comércio quando o presidente descobrir. Von se pergunta se os irmãos estão realmente bem com isso, então eles dizem que essa era a única maneira. Von tem uma ótima ideia e diz que eles deveriam simplesmente abrir sua própria empresa de comércio. Os irmãos ficam chocados porque isso não é algo fácil de fazer. Existem 3 condições que precisam ser cumpridas para estabelecer uma nova empresa de comércio. Primeiro, eles devem pagar a taxa de registro da Guilda dos Mercadores. Em segundo lugar, eles devem possuir sua própria loja. Finalmente, eles precisam de um endosso de um nobre com título. Os 2 primeiros são moleza, mas o bicho pega mesmo é no último. Só tem uma alma viva com título que pode ajudá-los, então Volk vai ver Panamera. Vogn fica de queixo caído quando ela concorda, pois ele aponta que isso poderia dar uma dor de cabeça para ela. Ela estaria competindo com a Câmara de Comércio da Alegria, que é apoiada pela realeza, então eles poderiam virar a casaca e se virar contra ela. Panamera tá nem aí pra isso, porque ela já sacou a jogada e como isso a beneficiaria. Se ela se tornar fundadora de uma pequena empresa comercial como uma nobre recém-nomeada, isso poderia dar um up no status dela, e dos grandes. Ela não tem cavaleiros nem terras próprias, então se ela quiser subir na vida socialmente falando, vai ter que causar um burburinho, fazer a galera comentar. Vogn aponta que, se for esse o caso, ela deveria espalhar pra geral que ela deu um jeito no dragão. Isso vai fazer a boca do povo trabalhar, com certeza. E o melhor de tudo, a cereja do bolo, a família do Vok não vai descobrir que ele estava envolvido. Infelizmente, Panamera disse que não rola não. Dragões são tipo unicórnios, raros de abater, então quando acontece, rola uma investigação daquelas, com lupa e tudo. As pessoas vão querer cada vírgula, cada pormenor de como o dragão foi derrotado, e todas as respostas acabariam apontando pro Vaughn, de um jeito ou de outro. Essa é uma notícia péssima, de arrepiar os cabelos porque Vaughn morre de medo de ser despachado pra longe. Panamera diz que tem um jeitinho de escapar dessa enrascada. O Vaughn descolar um título pra ele mesmo. Ela então explica que todos os nobres têm um título. Ela subiu de cavaleiro, que é o título mais baixo, e demorou uma vida, um século, uma eternidade. Vogn é filho de Marquisto, então ele já começaria como barão, sem muito esforço. Tudo o que Van terá que fazer é simplesmente declarar que foi ele quem deu cabo do dragão. Van é totalmente avesso a essa ideia, porque isso o colocaria no centro das atenções, e é a última coisa que ele quer na vida, juro. Panamera diz que seria sensacional, um arraso. Ele seria famoso por ser um moleque de 8 anos que botou um dragão pra correr. Essa é uma baita conquista e com certeza lhe renderia um título, e dos bons. Panamera entende a hesitação dele, porque quando ela ganhou o título também arrumou uma penca de inimigos. No entanto, no caso dela, ela simplesmente os transformou em churrasquinho, viraram cinzas. Panamera diz a ele pra ficar de boa, sem estresse, porque se algum inimigo ousar vir atrás dele, ele pode simplesmente encher eles de flechada com as bestas dele. Deixar um monte de corpos estirados no chão certamente vai fazer a galera pensar 2 vezes antes de se opor a ele. Vogn aponta que se ele pegar a glória da vitória só pra ele, então ela não vai poder usar isso como trunfo pra conseguir a própria promoção dela. Panamera fica ofendidíssima, porque ela não acha que fez nada pra um moleque de 8 anos se preocupar com a situação dela. Vogn engole as palavras rapidinho ao ver o quão assustadora a Panamera pode ser, tipo, de arrepiar. Ela o assegura de que dá conta da própria promoção dela, sozinha, sem ajuda. Então ele pode ficar com toda a glória de ter derrotado o dragão. Quando Fogg retorna à vila, os irmãos ficam pulando de alegria ao saber que Panamera vai endossá-los.
Isso significa que eles podem iniciar sua própria empresa comercial, e os caras não poderiam estar mais felizes, tipo, no auge da felicidade. Eles já vão direto ao ponto, sem rodeios, e perguntam a Vaughn se ele lhes venderia os materiais do dragão. Eles querem agradecer ao Vaughn por tudo que ele fez, e de um jeito especial, então oferecem pagar 130 platinas, uma bolada. Esse é um preço de pai pra filho, uma pechincha, então eles fecham o negócio na hora. É hora de irem pra capital real pra vender tudo, mas todas as carruagens evaporaram, sumiram do mapa. Os irmãos ficam horrorizados de cair o queixo ao ouvir isso, e eles dizem que os mercadores deram no pé com todas elas, que sacanagem. Panamera chega e explica que os mercadores fizeram isso de sacanagem, de propósito mesmo. Se os irmãos não tiverem como transportar as mercadorias, então não terão outra saída a não ser se curvar aos desejos dos mercadores. Vaughan diz a eles para ficarem tranquilos, de boa, porque ele pode simplesmente conjurar uma carruagem novinha em folha para eles. Eles ainda vão precisar de um cavalo, né? Então Panamera diz que eles podem usar o cavalo de guerra dela, um puro sangue. Os cavalos dela são bem treinados e a velocidade é de outro mundo, ninguém alcança. Em outro lugar, os mercadores dão boas gargalhadas, se esbaldando, dizendo que os irmãos vão voltar de joelhos, implorando por ajuda. Justo então, eles ficam horrorizados ao ver um vulto vindo em sua direção, numa velocidade absurda. É Panamera e os irmãos, e a carruagem deles passa voando por eles, deixando poeira pra trás. Os mercadores se perguntam o que a Panamera tá fazendo com eles, que estranho, e já temem o pior, o desastre total. Eles percebem que com a ajuda de uma nobre e das boas, os irmãos poderiam montar a própria empresa de comércio deles. Na capital real, Panamera vai falar com o rei Dino. Ela explica que quer que ele conceda um título a alguém, mas ele aponta que não tem mais ninguém aqui. Só nós dois, ué? Panamera explica que a pessoa é o senhor de uma vila bem afastada, lá no fim do mundo, e ele está atualmente cuidando dela, tipo um guardião. Dino só consegue se perguntar por que raios a Panamera recomendaria alguém assim. Que estranho. Então ela explica todos os feitos incríveis do Vaughn, um atrás do outro. Ela diz que ele já fez um monte de coisa, e das boas. Mas o que é ainda mais promissor é o potencial dele, que é gigante. Dino se pergunta que tipo de coisa grandiosa ela tá falando, afinal, porque ele não espera grandes coisas de uma vila lá no fim do mundo, né? Claro, ele fica de queixo caído, pasmo, quando Panamera revela que Vaughn deu um jeito num dragão da floresta e sozinho. Ele se pergunta se este senhor é um mago elemental, tipo, super poderoso, mas Panamera diz que não. Dino fica ainda mais surpreso quando ela revela que a aptidão do Van é pra magia de produção, acredite se quiser. Panamera já fisgou a atenção do Dino e dos grandes, então ele quer saber mais detalhes, tudo, sobre o que Van fez. Panamera explica que Van protegeu a vila de uns bandidos logo no primeiro dia que pisou lá. Ele então usou a magia de produção dele pra cercar a vila com muros e um fosso, tipo, do nada. Van fez ainda mais melhorias, tipo, um upgrade total, e foi quando ele deu um jeito no dragão, o bichão. Panamera então explica como ela imobilizou o dragão, deixou ele sem saída, pra que Van e seus subordinados pudessem dar o golpe de misericórdia, o checkmate. Tudo isso é muito difícil pro Dino engolir, tipo, inacreditável. Então Panamera saca a presa de dragão que ela trouxe, pra provar. Isso é mais do que prova suficiente, é a prova dos 9. E Panamera até diz que ele deveria dar um pulo na vila pra ver as melhorias com os próprios olhos. Dino tá super intrigado agora, com a pulga atrás da orelha, e diz que gostaria de conhecer o Van o quanto antes, sem demora. A missão dela é um sucesso estrondoso, um arraso, então ela anuncia pra geral que o Van recebeu o título de barão. E é oficial. A fofoca começa a correr solta rapidinho e todo mundo saca que esse é o mesmo Van que diziam ser um prodígio, o gênio. Agora todo mundo só fala em como ele deu um jeito no dragão. Então Panamera diz que as coisas estão prestes a ficar interessantes e muito. Um tempo depois vemos que Vaughn deixou as casas dos aldeões um luxo só, tipo, de revista. Vaughn tem se dedicado pra caramba, então a construção da cidade tá a todo vapor, indo de vento em popa. Para dar um up nas defesas, Vaughn também criou 2 torres gigantes. Ele nomeou uma de Torre Óligo e a outra de Torre Uva. Nomes criativos, né? As torres servem como símbolos de um assentamento e permitirão que eles detectem inimigos a quilômetros de distância, tipo um radar. O estômago do Vaughn ronca de fome, fazendo um barulhão, então ele diz que eles deveriam fazer um piquenique no topo de uma das torres, com vista. Os sanduíches de ovo da Tio são um sucesso estrondoso, todo mundo adora, e todos desfrutam de uma refeição com uma vista de tirar o fôlego da vila inteira. A Sparta aponta que eles têm prédios e instalações de primeira, tudo no esquema, então pode ser hora de começar a chamar essa vila de cidade, porque já tá na hora. Todos acham que deveria ser chamada de Von Town, mas Fonte odeia essa ideia com todas as forças, detesta. Ele se pergunta o que Lady Art pensa, mas ela tá com a cabeça em outra coisa, com outros planos. Em vez de chamá-la de Lady Art, ela diz que quer que Von a chame só de Art, sem formalidades. Isso a faria se sentir bem mais íntima dele, mais amiga, então Von concorda. Tio quer celebrar o quão bem tudo tá dando certo, tipo, uma maravilha. Então ela revela que fez um bolo e dos grandes. Vaughan só consegue se perguntar onde ela descolou os ingredientes, que mistério. Então Tio explica que foi tudo graças aos irmãos, que são uns anjos. Depois que eles montaram o comércio deles na vila, ela conseguiu comprar os ingredientes fresquinhos deles. Vaughan está impressionado com a quantidade de coisa que tá rolando, que agito, e ele acredita que este lugar está virando uma vila bem bacana, tipo um paraíso. Vaughan se pergunta por que a Tio não tá atacando o bolo, então ela explica que se empolgou demais na cozinha, virou uma confeiteira de mão cheia. Ela tem comido bolo todos os dias, e o peso disparou, tipo, foi pra estratosfera. Jesse então dá um toque e aponta que tem gente no portão da frente, que surpresa. As pessoas se perguntam se esta é a vila de Seato, mas Von não faz a menor ideia do que seja isso, tipo, nunca ouviu falar. A Sparta explica que um povo chamado Seato, uma galera antiga, vivia nesta terra antes mesmo de existir uma vila por aqui.
As pessoas dizem que vêm de uma vila vizinha e estão numa enrascada daquelas. Eles são taxados até a alma, um absurdo, mas não tem jovens pra botar a mão na massa, pra trabalhar. Mal conseguem se virar, a coisa tá feia, então vieram aqui pra pedir uma mãozinha, um socorro. Vogan se pergunta o que rolou com toda a juventude deles, que sumiço. Então eles explicam que foram levados pelo conde, tipo, sequestrados. O conde está se preparando pra guerra, armando o circo, então ele levou todos os jovens pra engrossar as fileiras do exército dele. Vogan sabe que não deveria estar dando abrigo pra gente de outros domínios, é contra as regras, mas ele pode perceber que eles arriscaram a própria pele pra chegar até aqui. Que coragem. Vogan então deixa todo mundo de queixo caído quando diz que eles podem se mudar pra cá, de mala e cuia se quiserem. E eles apontam que não tem um tostão furado, mas Vogan diz que não vai ser problema nenhum, relaxa, porque eles não terão que pagar imposto por um bom tempo, tipo férias fiscais. Ele diz que eles têm tudo o que precisam e mais um pouco, e eles se perguntam se este lugar é o paraíso na Terra, de tão bom. Há só 10 deles que se arriscaram na viagem, mas tem mais 300 esperando na vila deles. Uma multidão. Vogan se pergunta se uma casa pra cada família vai dar conta do recado. E isso soa como um sonho, tipo, bom demais pra ser verdade. Eles se perguntam se é realmente certo aceitar tanta bondade que generosidade, e Vogan diz a eles pra não se preocuparem com nada, tá tudo certo. Ele diz que vai mandar carruagens pra buscar todas as coisas deles, sem estresse. Mas eles explicam que tem vacas pra carregar as tralhas deles. Que chique! Vogan fica radiante ao ouvir isso, com um sorriso de orelha a orelha, porque as vaquinhas vão poder produzir leite fresquinho. Com isso, eles poderão fazer manteiga, queijo e muito mais, tipo um banquete. Poderia ser uma nova indústria de peso, um baita negócio pra vila deles. Então Van mal pode esperar, tá super animado. Um tempo depois, vemos que Van mandou os aventureiros pra dar uma força e trazer o resto dos aldeões. Uma aldeã diz que era contra a ideia de se mudar, de jeito nenhum, porque eles estão só trocando uma vila isolada por outra ainda mais isolada, tipo do fim do mundo pro além. Oroto assegura de que eles ficarão bem, porque a vila do Van é tipo um paraíso na Terra, uma maravilha. Quando eles retornam, Van dá as boas-vindas a todos para conhecer a Vila Toa, que agora é deles. Ele pode perceber que eles estão exaustos, então ele diz que eles podem atacar o churrasco à vontade e ter uma boa noite de sono nas casas que ele preparou, tudo no capricho. Eles se perguntam se é realmente certo comer essa comida deliciosa, que luxo, então Von diz a eles para se fartarem sem moderação. O banquete começa e é dos bons, e todos ficam tão maravilhados com a comida deliciosa que chega a dar água nos olhos de emoção. Foi um trabalho danado, uma labuta e tanto, preparar este churrasco e todas as casas para 300 pessoas, mas Von diz que valeu cada segundo, cada esforço. Antes de descansarem, as pessoas dizem que gostariam de botar a mão na massa, de trabalhar. Eles querem ganhar o próprio pão, se virar sozinhos, e Vogan se lembra que eles provavelmente estão cheios de ansiedade, com a cabeça a mil. Vogan nos assegura de que há trabalho de sobra, para todo mundo. Ele precisa de algumas pessoas para tocar umas lojinhas e cultivar uns campos novos, tem de tudo. O chefe explica que Vogan transformou a vila de um jeito que ninguém imaginava, então eles farão de tudo para dar uma força para os recém-chegados, sem pensar duas vezes. Os recém-chegados hesitam em aceitar tanta bondade, que coisa. Mas Vogan diz a eles para ficarem tranquilos, de boa. Para ajudar a acalmar o coração deles, tirar a preocupação, Vogan tem que trazer todo o bolo que ela fez, uma montanha de bolo. Vogan diz que eles em breve terão uma empresa de comércio aqui na vila, um negócio e tanto, e poderão se desenvolver ainda mais, crescer para valer. A vila será um lugar onde todos podem curtir a vida sem preocupações, então Vogan diz a eles para sentarem, relaxarem e aproveitarem a vida. Os aldeões estão gratos demais de coração e começam a sacar que podem realmente fincar raízes aqui. Que maravilha! Vogan fica feliz em ver isso porque, em vez de ficarem com a pulga atrás da orelha, eles agora podem só se concentrar em curtir a vida, sem estresse. Sparta aponta que eles ainda estão longe de conseguir dar conta de 10 mil pessoas, é muita gente. Então Vogan diz que vai continuar ralando na construção da cidade sem parar. Um tempo depois, Vogan termina um dia de trabalho exaustivo, moído, e Sparta diz a ele que é hora de pegar nos livros, sem moleza. Vogan não consegue acreditar que o dia dele ainda não terminou. Que sacrifício! Então Sparta lembra que tem muita coisa pra fazer. A lista é grande. Jastan, os aventureiros chegam e já pedem desculpas na hora, sem enrolação. Eles deveriam evitar encontrar a masmorra porque a vila não está pronta, mas não teve jeito, aconteceu. Eles descobriram a entrada da masmorra e, como Bardes diz, isso tem que ser relatado na hora, sem demora. Não tem outra saída, é o que tem pra hoje. Sylvain terá que enviar um mensageiro para a capital real. Com a descoberta de uma masmorra, aventureiros vão invadir a vila, tipo uma horda. E o pai do Vorn vai ficar sabendo de tudo. E aí o bicho pega. Os aventureiros pedem desculpas de novo, com a maior cara de pau. Mas Vorn diz que não tem o que fazer, já foi. Vulcan saca que foi o Azar quem descobriu a masmorra porque ele é o batedor do grupo, o olheiro. Por causa disso, Van diz que ele deveria ser o mensageiro para levar a notícia para a capital sem falta. Otto fica meio assim de deixar o Zara ir para a capital sozinho, com medo, mas ele muda de ideia rapidinho, num piscar de olhos, quando Van diz que lhes dará uma baita peça de ouro por isso, uma fortuna. Van fica com dó do Zara, coitado, então ele dá a ele uma espada curta de Mithril, para dar um up no astral. Van gastou todo o minério de Mithril até a última lasca, então esta arma é valiosíssima, um tesouro. No caminho para a capital, Zara dá de cara com um grupo de monstros depois que eles acabaram de atacar uma carruagem. Normalmente, esses gigantes dariam um trabalho danado pro Zara, mas ele tá muito mais confiante agora que tem uma lâmina de Mithril, tipo, invencível. Zara já derruba um deles na hora, sem pensar duas vezes, e diz a eles que deveriam dar o fora enquanto ainda podem, antes que piore. Eles não dão um passo pra trás, então Zara não tem outra saída a não ser dar um jeito em todos eles. Jesta e uma garota chamada Flameria agradecem ao Zara por ter salvado a pele dela. Zara a impressiona como alguém famoso, tipo, uma celebridade. Então ela quer saber quem ele é, qual a dele. Zara se apresenta e explica que é só um humilde aventureiro, nada demais. Flameria explica que vai voltar a pé pra capital agora, que perrengue. Então ela se oferece pra pagar o Zara de volta mais tarde, tipo, um encontro.
Zara informa que ele também tá indo pra capital, no mesmo caminho, então ela pode subir no cavalo dele sem problemas. Flameria não quer ser um estorvo, uma chata, mas Zara insiste com jeitinho. Pra deixá-la mais confortável, Zara diz que o cavalo vai ficar muito mais feliz, carregando uma moça bonita como ela, em vez de um marmanjo como ele, né? Ele se pergunta por que ela tá indo pra capital, então ela explica a história de vida dela, que não é das mais alegres. O pai dela era um barão, mas ele perdeu a vida em batalha e a terra dele foi tomada. Que tragédia. Por causa disso, ela tem que procurar trabalho como empregada na casa de algum nobre, tipo, virou gata borralheira. Zara diz que ele tá atualmente morando numa vila bem afastada, lá no fim do mundo, então ela deveria ir com ele sem pensar duas vezes. Ele tem certeza de que ela vai conseguir um trabalho lá, com certeza. Mas mais importante, ele vai poder protegê-la, tipo, um cavaleiro. Flameria fica chocada com tanta bondade de cair o queixo e ela aceita a oferta dele na hora. De volta à vila, Van pensa no que diabos ele vai fazer agora que a masmorra foi descoberta. Aventureiros vão invadir a vila, tipo, uma horda de gafanhotos, então ele terá que construir um posto avançado só pra eles ficarem tipo um hotel. Asparta acha que é uma ótima ideia, um gênio. E ele diz que Van deveria nomear um governador pra tomar conta pra botar ordem. Van vai ficar na vila de boa, então seria inteligente ter alguém pra supervisionar um novo posto avançado, tipo, um gerente. Van escolhe Asparta, então Asparta diz que ele também deveria criar uma nova ordem de cavalaria para manter a paz no posto avançado, tipo a polícia local. Vogon concorda, então ele escolhe Di e seus cavaleiros para serem a ordem de cavalaria em Cital, os guardiões, e eles vão criar uma ordem de cavalaria Sardes para o posto avançado, os novos protetores. Vogon vai botar a mão na massa para criar o posto avançado, e ele tem uns aldeões dando uma força para ele. Tudo tá indo de vento em popa, uma maravilha. Então a essa taxa, o posto avançado vai ficar pronto em um mês, rapidinho. Enquanto todos trabalham, Vogon tem uma ideia genial, um estalo. Ele diz a Di pra dar uma olhada em todos os trabalhadores e ver se algum deles tem perfil pra ordem de cavalaria deles. Di escolhe uns pra se juntar à ordem de cavalaria CTOS, os melhores. Mas eles revelam que já foram recrutados pra do Asparta, que sacanagem. Von fica horrorizado de cair o queixo ao ouvir isso porque o Asparta já tá anos-luz na frente dele, que injustiça. Jastanzar retorna depois de entregar o relatório na capital real, tudo certinho. Van se pergunta quem é a moça, a gata. Então Zara explica que ela é alguém que ele conheceu na viagem, tipo um achado. Flameria se apresenta e diz que o Zara salvou a pele dela quando ela foi atacada. Um herói. O humilde Zara não pega todo o crédito pra si. Que modesto. E ele diz que foi graças à espada curta que o Van fez pra ele, a arma secreta. Flameria tem o Zara em alta conta, tipo um ídolo, porque pra ela, ele era mais maravilhoso que os heróis das lendas, um verdadeiro príncipe. Os dois estão claramente muito próximos agora, tipo um casal. Então Van saca o que tá rolando, o clima. Justo então, um bando de estranhos sai correndo em disparada na direção dos nossos heróis, e Vogon já decreta que o apocalipse começou. Que desespero! Zara diz a ele pra não se preocupar porque essas pessoas são só aventureiros vindo atrás da masmorra, em busca de tesouros. Quando Zara contou à guilda, um bando de doidos partiu pra vila em busca de riquezas, tipo, caça ao tesouro. Esses caras são pirados, malucos de pedra. Então Van diz que eles são como vilões de filme pós-apocalíptico, uns mal encarados. Eles não são tão ruins assim, no fim das contas, porque estão realmente preocupados com a galera do Vaan e mandando eles irem pra um lugar seguro. Que fofo. Eles parecem gente boa, até, mas Vamirios diz que os rostos deles são de dar medo, tipo de filme de terror. Eles avisam nossos heróis que podem estar em perigo se um monstro der as caras, mas Von explica que eles não estão muito longe da vila deles, é logo ali. Os caras ficam todos de queixo caído, chocados, porque não parece uma vila nem a pau. Que lugar é esse? O lugar é cercado por muralhas gigantes, tipo, uma fortaleza. Então eles se perguntam como uma vila pequena conseguiria fazer algo assim. Que mistério. Von mostra a eles o truque, como ele fez a mágica, e os aventureiros piram, ficam alucinados. Eles dizem que ouviram falar de um pirralho que foi despachado pra uma vila remota, tipo castigo, mas Dee não gosta nem um pouco que eles fiquem insultando o Von, que desaforo. Os aventureiros são ligeiros pra arrumar uma confusão, mas Dee rapidamente bota eles no lugar deles, sem dó. Daí em diante, os Mohawks só mostraram respeito pra todo mundo, tipo viraram cordeirinhos. Um tempo depois, Orto e os outros retornaram da masmorra, são-se salvos. Zara os apresenta a Flameria e diz que eles estão indo pra pousada. Orto e os outros ficam em choque total de cair o queixo, porque não conseguem acreditar que o Zara descolou uma namorada, que sortudo. Vogon se pergunta se deveria construir uma casa pro novo casal, tipo, um ninho de amor, e Otto não consegue acreditar que o Zara tá tão na frente dele, que absurdo. Quanto à masmorra, os aventureiros explicam que quase não tem monstro na área em volta, que estranho. No entanto, a entrada está numa fenda profunda, um abismo, então é um local bem perigoso de arrepiar. Vogon se pergunta a que distância está. Então eles explicam que é uma viagem de carruagem de umas 2 ou 3 horas, é rapidinho. Pluriel continua dizendo que a área em volta da maioria das masmorras é bem barra pesada, um perigo. As pessoas geralmente podem construir pequenas bases por perto, tipo acampamentos, mas ninguém jamais conseguiu construir algo em grande escala, tipo uma cidade. Vogon pode perceber o que ele está prestes a dizer, e não tá nem um pouco divertido, já sacou a jogada. Pluriel não se segura, solta a bomba, e diz que Vogon poderia ser a primeira pessoa a construir uma base gigante, coladinha na masmorra, que loucura. Vogon tenta dizer que ele é só uma criança, um moleque, então ele não pode ir pra um lugar tão perigoso assim, é muito arriscado. Pluriel não dá o braço a torcer enquanto aponta que os aventureiros vão protegê-lo, tipo guarda-costas. Von não quer ir porque ele quer continuar curtindo a construção da cidade dele, de boa, dentro da vila. Von não pode fugir da responsabilidade, né? Então ele diz que tem umas exigências e das grandes. Eles vão ter que trazer uns doces pra ele, tipo um banquete de guloseimas, e ele quer que os amigos dele venham junto, a turma toda. Dee e Esparta vão estar ocupados, na correria, então terão que ficar, mas ele quer trazer a Teal, o Camps e a Art. Vogon faz várias outras exigências, e ele tem certeza de que os aventureiros vão desistir de tentar convencer ele a ir, de tão difícil.
E infinitamente para ele, Pluriel diz que eles farão todos os preparativos sem falta. No dia seguinte, todos partem para que o Volgren possa construir uma base pertinho da masmorra. Que aventura! No caminho, o grupo dá de cara com um troll gigante, que susto. As novas aventuras não perdem um segundo e já dão um jeito nele rapidinho. A jornada deles é longa, tipo uma eternidade. E as garotas ficam admirando a paisagem, que beleza. Val não tá nem um pouco animado com todo o trabalho que vem pela frente, mas ele tá pelo menos feliz que as garotas estão curtindo a viagem, que bom. Eles estarão chegando logo, mas Von diz a carruagem para parar quando ele avista algo chocante. De arrepiar, eles chegaram na fenda profunda, o abismo. E Von fica horrorizado ao ver o quão de boa os aventureiros estão com isso. Que loucura! Os aventureiros estão atravessando como se fosse a coisa mais normal do mundo, sem medo. E Von saca o que tá rolando, a real. Aventureiros são destemidos, uns corajosos sem noção, e eles não parecem entender o conceito de segurança em primeiro lugar, tipo, zero noção de perigo. Volgren convoca uma reunião e explica que precisam repensar a forma como encaram lugares perigosos. Ele quer que comecem a prever o perigo e gerenciar os riscos. Mas o Zara, completamente alheio, continua a dançar no tronco que conecta os dois lados da fenda. Volgren o traz de volta à realidade, fazendo-o imaginar o que aconteceria se ele chutasse aquele tronco. Ele explica que a vida do Zara teria um fim bem trágico, e aí sim, todos os aventureiros finalmente caem na real. Com essa questão resolvida, Van surpreende a todos ao criar uma ponte super resistente. Ela os leva direto à entrada da masmorra, mas tem um pequeno problema. Não há muito espaço, e o Von precisa construir uma base bem aqui. Ele terá que se virar, então perguntou aos aventureiros o que eles gostariam que ele construísse. Eles pediram uma taverna na base, e pasmem, um parque de diversões. Óbvio que Von rejeita as ideias absurdas e logo coloca a mão na massa. Primeiro, ele cria um portão reforçado para a entrada da masmorra, garantindo que os monstros não escapem. Depois, constrói uma instalação completa para os aventureiros se hospedarem. Finalmente, a base fica pronta e todos se impressionam com o tamanho colossal do edifício. O primeiro andar conta com uma área de descanso e um bom espaço de armazenamento. O segundo tem uma cafeteria, e o terceiro, uma área para dormir. E para coroar tudo isso, Von ainda construiu um terraço com vista panorâmica, um lugar perfeito para os aventureiros relaxarem. Todos adoram a base, pois ela oferece um lugar para descansar entre as exaustivas viagens à masmorra. Von, pensando em tudo, até instalou tanques e coletores de chuva no telhado, garantindo água sempre. O trabalho de Von está feito, e ele deixa os aventureiros para gerenciar a base por conta própria. Ele pede para Orto ficar de olho neles, e Orto promete que fará um bom trabalho. Já está escurecendo. Sivan avisa que precisa ir embora. Os aventureiros, claro, tiram sarro, dizendo que ele tem medo do escuro. Sivan chega a pensar em destruir a base inteira. Mas então, Art avista um minério de mítrio ali perto, e todos a parabenizam pela descoberta. Ao voltarem para a vila, Valgan fica apavorado ao ver que Asparta está à sua espera. Volgren sabe que está em maus lençóis, pois ficou na rua muito além do horário permitido. Asparta, com um olhar sério, diz que eles precisam conversar e Volgren não poderia estar mais apavorado. Ele implora por ajuda aos outros, mas eles não têm absolutamente nada a oferecer. Van joga a culpa nos aventureiros, então Orto precisa ajudá-lo. Orto tenta explicar o que aconteceu, mas Esparta, sem paciência, simplesmente manda ele calar a boca. Esparta leva Volgren embora, e tudo o que nosso herói consegue fazer é pedir desculpas. Muito obrigado por assistir ao meu resumo. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo.